Só porque o assistente tropeçou e caiu, a esposa mandou quebrar minha mão, além de tomar o controle da empresa da minha família. Forçou meu pai a pular do alto de um prédio, e ainda enviou um bando de homens grandes para humilhar meu irmão de todas as formas possíveis. No final, meu irmão morreu miseravelmente em um beco, e tudo isso aconteceu por causa do mal-entendido do assistente da minha esposa, Lu Shen. Para vingar meu irmão, enlouquecido, apontei a arma para Lu Shen. Mas fui morto com um tiro pelo segurança de Gu Qingdan. A bala perfurou meu coração. De repente, abri os olhos. A dor intensa ainda parecia queimar dentro do meu peito. O suor frio encharcou minhas costas. Com as mãos trêmulas, toquei meu peito. Sem ferimento de bala, sem sangue, apenas um coração batendo. Eu renasci. Respirei fundo e cravei as unhas profundamente na palma da minha mão. Olhei para a data no celular. Hoje é o segundo dia desde que Lu Shen se mudou para a casa dos Gu. Peguei o celular para ligar para meu pai. No segundo antes de a chamada ser atendida, a porta foi abruptamente aberta. Lu Shen, com um olhar errante, encostou-se na parede de braços cruzados. Irmão Fang, vem brincar. Meu corpo todo tremia violentamente. Na vida passada, Lu Shen era puro e apaixonado. Acreditei nele, mas fui arrastado por ele, passo a passo, para o abismo. Antes que eu pudesse falar, Lu Shen deu um passo à frente, me puxou e me arrastou. Eu reprimi o ódio que fervia dentro dos meus olhos, quase cravando as unhas na palma da mão. Mas só pude deixar que ele me arrastasse, tropeçando, diretamente para o campo de tiro particular da família Gu. O som dos tiros explodiu no espaço fechado. As balas perfuraram o centro do alvo com precisão. Gu Qingdan tirou os fones de ouvido com isolamento acústico. Com os dedos longos, limpou displicentemente o cano da arma. Seus olhos eram frios como gelo. Irmã Qingdan! Que incrível! Lu Shen correu para perto de Gu Qingdan. De repente, deu um grito de susto. E caiu para o lado. Minhas pupilas se contraíram. Conhecia muito bem essa cena. Lu Shen caiu de propósito e depois chorou dizendo que eu o empurrei. Gu Qingdan, com o rosto frio, mandou os seguranças quebrarem meu pulo à força. Desta vez, não vou dar chance a Lu Shen. Num piscar de olhos, eu me virei bruscamente para o lado e, com o braço, bloqueei com força a investida deliberada de Lu Shen. Bum! Meu braço bateu pesadamente na borda da mesa de tiro. A aresta metálica afiada cortou a pele instantaneamente. O sangue escorreu pelo braço, pingando no chão frio. Lu Shen ficou paralisado. Ele não esperava que eu mesmo me atirasse contra a mesa. O olhar de Gu Qingdan caiu sobre meu braço sangrando. Um lampejo sombrio passou por seus olhos. Irmã Qingdan, foi o irmão que se virou de repente. E eu? Os olhos de Lu Shen ficaram vermelhos, não por ressentimento, mas por um misto de raiva e vergonha. Não disse nada, apenas fiquei parado em silêncio, deixando o sangue pingar. Eu sabia que explicações não adiantavam. Como esperado, a voz de Gu Qingdan era fria como uma faca. Fang Yuan. Você fez de propósito. Ele se aproximou devagar. Você acha que assim pode difamar Lu Shen? Levantei o olhar para encontrar seu olhar gelado. Gu Qingdan sorriu. Chefe Gu brinca. Como ousaria difamar o Sr. Lu? Gu Qingdan me encarou. O frio em seus olhos se aprofundou. Ajoelhe-se. Não me mexi. Ele ergueu o cano da arma contra minha testa. Ajoelhe-se. A sensação fria do metal fez meus cílios tremerem levemente. Mas ainda mantive minhas costas eretas. Irmã Qingdan. Lu Shen se jogou sobre ele, fingindo desamparo. Puxou seu braço. Não se zangue. O irmão Fang com certeza não fez por mal. Enquanto falava, lançou um olhar significativo para mim. O cano da arma de Gu Qingdan ainda pressionava minha testa. Sua voz era baixa. Pela última vez, ajoelhe-se. Fechei os olhos. Lentamente, dobrei os joelhos. No instante em que meus joelhos tocaram o chão, a porta do campo de tiro se abriu. Alguns seguranças entraram. Gu Qingdan recolheu a arma, com tom indiferente. Vigiem ele. Fique ajoelhado até amanhã de manhã. Irmã Qingdan. Meu braço está tão dolorido. Lu Shen de repente fez um dengo baixinho. Gu Qingdan massageou suavemente. Volte e deixe o médico examinar. Sua voz era doce, em total contraste com a frieza que mostrará para mim. Pareciam duas pessoas diferentes. Quando Lu Shen se virou, lançou-me um sorriso de triunfo. Aquele sorriso era radiante e perverso, como uma faca banhada em mel. A porta do campo de tiro fechou-se pesadamente. Ajoelhado no chão frio, o sangue no meu braço já havia coagulado, mas a dor ainda era nítida. De repente, lembrei-me, na vida passada, também sofri assim. Naquela época, eu tinha me casado com Gu Qingdan há pouco tempo. Cheio de alegria, aprendi a cozinhar. Respingos de óleo caíram na minha mão, queimando bolhas vermelhas e inchadas. Naquela noite, Gu Qingdan estava sentado à mesa de jantar. Meu olhar percorreu os pratos cuidadosamente preparados e parou por menos de um segundo nos meus dedos cobertos por curativos. Não faça isso de novo.
A voz dele estava tão calma quanto se estivesse avaliando um documento irrelevante. Naquela época, eu ainda achava, ingenuamente, que ele se importava comigo. Até que, mais tarde, Lu Shen derrubou uma xícara de café sem querer e queimou a ponta dos dedos. Eu vi Gu Qinggan. Aquela mulher que não franzia a testa nem mesmo se uma bala a atingisse, segurando o pulso dele. E aplicando o remédio pessoalmente. Então ele não era sem coração, apenas a pessoa que o aquecia. A dor aguda no meu joelho me fez virar. Olhei para o chão. Para a mancha de sangue já seca. De repente, soltei uma risada baixa. Que ridículo. Na vida passada, perdi tudo tão rápido que nem tive tempo de sentir a dor. E agora, renascido. Essas memórias estão ainda mais nítidas. O último olhar do meu pai antes de pular, a mão fria do meu irmão. E a bala que perfurou meu coração. A luz da manhã entrava pela janela de vidro do estúdio. Estava na hora. O segurança anunciou tudo de forma gelada e se virou para sair. Minhas pernas já estavam dormentes. Apoiei as mãos no chão, rangei os dentes e lentamente, virei a cabeça rígida. Clique. A fechadura do banheiro no fim do corredor se trancou. Tremendo, puxei o celular. A luz da tela iluminou meu rosto pálido. Pai, minha voz saiu rouca, irreconhecível. Leve o Xiaoning para Aishin. Agora mesmo. Mais um silêncio. Meu pai conhecia bem demais o próprio filho. Do lado da Fang Corporation, a transição de presidência leva uma semana. O conselho, não se preocupe com o conselho. Minha voz subiu de repente. E baixou bruscamente. Pai, confie em mim. Só desta vez. Do outro lado da linha, veio a respiração pesada do meu pai. Por fim. Ele suspirou. Está bem. Desligou. Exausto, recostei-me na parede. 3 dias depois, no banquete, Lu Shen diria que a família Fang a intimidou. Em seguida, as ações da Fang despencariam, os parceiros retirariam seus investimentos, e meu pai seria forçado ao terraço. Na noite da tempestade, ajoelhei-me na chuva, encharcado. Meus dedos cravavam-se no chão, sangue misturado à chuva serpenteando. Levantei a cabeça e olhei. Para a silhueta no 68º andar. Meu pai estava na borda do terraço. Gu Qinggan. Minha voz rouca, quase sangrando. Eu te imploro. Poupe meu pai. A mulher, segurando um guarda-chuva preto, parou na minha frente. Olhando para mim de cima, o fundo dos olhos gélido. Fang Yuan. Eu dei uma chance a vocês. Não, ninguém intimidou ele. Tremendo, agarrei a barra das calças dele. Foi ele mesmo quem caiu. Gu Qinggan. Acredite em mim. Só desta vez. A mulher permaneceu impassível. E até deu um leve passo para trás, como se repelisse meu toque. Fang Yuan. A voz dela estava calma, como se estivesse falando do tempo. O pulso de Lu Shen está fraturado. Eu congelei. Então soltei uma risada amarga. Por causa disso? Por causa do pulso fraturado de Lu Shen, você vai destruir toda a família Fang? Gu Qinggan. Minha voz estava tão baixa que quase não se ouvia. Casei com você por 5 anos. 5 anos. Você não se importa nem um pouco comigo? Ela baixou os olhos para mim. O fundo dos olhos ainda sem qualquer ondulação. Não importa mais. No instante em que as palavras caíram. Pá! Um baque surdo, acompanhado pelos gritos da multidão. Meu corpo inteiro paralisou. Virei-me lentamente. O chão estava coberto de sangue. Meu pai, deitado na noite chuvosa, nunca mais abriria os olhos. Pai! Acordei sobressaltado. A voz cuidadosa do empregado veio de fora da porta. Senhor, o que houve? Meus dedos cravaram-se fundo na palma da mão, suprimindo o tremor violento do coração. Nada. Não posso repetir o erro. Ver a família Fang ser destruída por Lu Shen. 3 dias depois, os lustres de cristal do salão de banquetes iluminavam todo o espaço. Como se fosse dia. Vi Gu Qingdan se inclinar levemente para ajudar Lu Shen a arrumar as calças. Aquela mulher que nunca participava de banquetes, agora abrindo uma exceção por outro homem, curvando-se. Como uma rainha se curvando por amor. E eu, o marido legítimo, estava ao lado, de pé. Como um estranho, os convidados ao redor viram Gu Qingdan aparecer de repente. Todos não puderam deixar de tremer, afinal, essa mulher fria e cruel já havia jogado aqueles que a irritavam. Em um cassino clandestino. Irmão, uma voz clara soou. Ao ver o rosto vibrante do meu irmão, quase não consegui conter as lágrimas. Fang Ning me olhou surpreso. Irmão, o que você tem? Em seguida, ele olhou na direção de Lu Shen. Irmão, agora as amantes estão tão descaradas assim. Xiao Ning. Segurei seu pulso com força. O que eu te disse? Não fale sobre ela. Se a vir, desvie. Fang Ning fez beicinho, mas ainda assim acenou com a cabeça. Durante o banquete, fiquei atento o tempo todo a Lu Shen, quando ela de repente caminhou na direção de Fang Ning. Minhas costas se tensaram instantaneamente. Na vida passada, porque ouvi o Fang Ning falando pelas costas que ela era uma amante.
Lu Shen difamou Fang Ning, exagerando ao dizer que toda a família Fang a maltratava, até que a família Fang foi levada à falência por Gu Qingdan. E meu irmão, depois que meu pai se suicidou, foi se vingar de Lu Shen, mas foi espancado até a morte por ordens dela. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, a borda da taça de champanhe refletindo a tensão dos meus dedos. Lu Shen atravessava a multidão brindando. Seus saltos finos marcando ritmos perigosos no mármore, cada passo como se pisasse em meus nervos prestes a se romper. Irmão, termine o casamento. Fang Ning se aproximou do meu ouvido e sussurrou. Mas Gu Qingdan. Essa frase foi dita claramente com a voz comprimida, mas os passos de Lu Shen pararam sutilmente, como se tivesse ouvido algo interessante. Minha respiração congelou de repente. Era exatamente essa expressão. Na vida passada, 3 segundos depois que Lu Shen mostrou esse semblante. Ela agarrou firmemente o pulso de Fang Ning e se jogou violentamente contra a torre de champanhe. Os estilhaços de vidro voaram, cortando a pele de Lu Shen, deixando marcas de sangue como teias de aranha. Na época, o salão inteiro se alvoroçou, e os olhos de Gu Qingdan brilhavam com um vermelho assustador. Ela ajudou Lu Shen a se levantar e, ao se virar, mandou que despissem o vestido de Fang Ning na frente de todos, deixando como um trapo, jogado na fonte gelada. Ajoelhei-me no chão implorando que ela poupasse meu irmão. Mas ela me trancou à força no quarto. Agora, Lu Shen estava bem na minha frente. Meus nervos à flor da pele, com medo de que ela caísse de repente. Mas no segundo seguinte, Lu Shen estendeu a mão de repente e empurrou Fang Ning com força. Xiao Ning! Meu grito ficou preso na garganta, enquanto via Fang Ning cambalear para trás e colidir diretamente com a torre de champanhe. Clang! As taças de cristal desabaram com estrondo, e Fang Ning caiu no meio da bagunça. O sangue escorria por seu braço pálido, manchando o vestido branco. Ajoelhei-me e o peguei no colo. Quando meus dedos tocaram o sangue quente, meu coração quase parou. Dói! Fang Ning tremia em meus braços, com a voz fraca como um fio. Mordi o lado inferior com força. O gosto de ferro se espalhou pela minha boca. Levantei a cabeça e encontrei o olhar frio de Gu Qingdan. A figura alta da mulher estava contra a luz, ela nos olhava de cima, com um olhar indiferente, como se estivesse observando 2 formigas. Então, ela se virou e segurou a mão de Lu Shen. Partiu sem olhar para trás. Olhei fixamente para suas costas. Gu Qingdan. Tolerava ela a esse ponto. Depois de deixar meu irmão no quintal do meu pai, voltei para casa. Como esperado, sobre a mesa, vi um acordo de divórcio. As 3 palavras Gu Qingdan estavam escritas de forma extravagante, mas notei uma leve pausa quase imperceptível na tinta. Sorri com sarcasmo. Gu Qingdan era tão impiedosa consigo mesma, como teria hesitado no acordo de divórcio? Como todos esses anos, eu sempre tive a ilusão de que havia um pouco de ternura em seus olhos. Depois de assinar, chamei a governanta ali e disse, dê isso a Gu Qingdan. Ela ergueu a cabeça surpresa. No final, não perguntou nada. Comecei a arrumar minhas coisas. Finalmente poderia deixar Gu Qingdan. De repente, percebi que, nesta mansão, as coisas que me pertenciam eram tão poucas. E as memórias que compartilhávamos nunca existiram. Está doendo? Na sala de estar, Gu Qingdan segurava o pulso de Lu Shen, coberto de tinta. Eu, parado na sombra, lembrei-me daquela mulher da vida passada, sempre precisa ao segundo. Ela adiou uma reunião internacional por causa de Lu Shen. Aquela mulher, cuja temperatura corporal estava sempre abaixo do normal, aquecia as pontas dos dedos gelados de Lu Shen com a palma da mão. Então não era que a geleira não derretia, apenas a luz do sol nunca era para mim. Ao voltar para dentro, meu celular de repente vibrou descontroladamente, um toque estridente explodindo no silêncio do quarto. Era meu pai ligando. Meus dedos tremeram, e meu coração afundou pesadamente. Xiao Yuan, o Xiao Ning dele. Do outro lado da linha. A voz do meu pai estava rouca e trêmula, como se alguém estivesse apertando sua garganta. O que aconteceu com Fang Ning? Levantei-me de repente, cravando as unhas fundo na palma da mão, mas sem sentir dor. Do outro lado da linha, houve 2 segundos de silêncio, seguidos por um soluço abafado. Volta aqui. A porta da casa dos Fang estava escancarada, o vento frio entrava, fazendo as cortinas estalarem por toda a sala. Irrompi no quarto de Fang Ning, e senti como se um raio me tivesse atingido. Meu irmão. Aquele Fang Ning, que sempre sorria como um pequeno sol, agora estava encolhido ao pé da cama, com a roupa rasgada em pedaços. A pele coberta de hematomas e marcas de sangue. Ele abraçava os joelhos, com o olhar vago fixo no chão. Como se a alma já tivesse sido arrancada, restando apenas uma casca quebrada. Xiao Ning. Minha voz tremia descontroladamente. Avancei para abraçar o meu irmão, mas no instante do toque, senti. Fang Ning estremeceu violentamente, como um animalzinho assustado, encolhendo-se desesperadamente para o canto. Não me toques, não me toques. A voz de Fang Ning era tão leve que quase não se ouvia.
Mas, como uma faca, cravou-se fundo no meu coração. Meu pai estava de pé ao lado, com o rosto pálido e abatido. Aquelas pessoas não foram apanhadas. As câmaras foram desligadas, o carro tinha matrículas falsas. Parecia que tudo foi calculado de antemão. A vista escureceu-me, e um gosto doce e metálico subiu-me à garganta. Mordi os dentes com força, engolindo aquele gosto de sangue. Lu Shen. Repeti esse nome nos meus dentes, o ódio a correr-me nas veias como uma cobra venenosa. Xiaoning. Tu e a Gu Qinggan. Xiaoning, vem com o pai, vamos embora. Ele segurou a mão gelada do filho. Pai, vocês vão primeiro. Já tratei de tudo. Fiquem tranquilos. Eu irei ter convosco, de certeza. O meu pai apenas pôde assentir com ênfase. Cuida-te. Ao empurrar a pesada porta esculpida do pátio da família Gu, vi imediatamente Lu Shen, de pé diante da janela envidraçada. A luz do sol, através do vidro, incidia sobre ele, tornando-o como uma pintura meticulosamente composta. Lembrei-me de Gu Qinggan, recostada no sofá. A dizer, num tom que nunca lhe ouvirá, o Lu Shen, apesar de ser um pouco caprichoso, é muito genuíno. O meu olhar caiu sobre a tela, um jasmim desabrochado, de pétalas tão brancas que doíam a vista. Mas, no fundo do cálice, transpairava um leve tom vermelho escuro. Por mais pura que fosse a pintura, não conseguia esconder a sujidade inerente. De repente, aproximei-me, peguei na tinta vermelha sangue que estava ao lado e, lentamente, desenrosquei a tampa do frasco. O líquido vermelho e espesso jorrou, engolindo instantaneamente aquele jasmim hipócrita. As pétalas brancas e puras foram imediatamente devoradas pelo sangue. Lu Shen olhou para a pintura arruinada e, de repente, sorriu. Então, cunhado Fang, já não se disfarça? Finalmente mostrou a sua verdadeira cara? Olhei-o nos olhos, com a voz gelada. O meu irmão. O que é que ele te fez, afinal? Lu Shen fez um TSK com a língua. Deitou fora o pincel casualmente, tirou um cigarro do bolso, colocou-o entre os lábios e acendeu-o. Inspirou fundo. Então o mano Fang veio pedir satisfações? Deu uma risadinha, soltando uma argola de fumo. Sim, fui eu que mandei fazerem-lhe mal. E então? Estalo. Uma bofetada atingiu-o com força no rosto. Esta bofetada eu não a tinha dado na vida passada, porque Gu Qinggan me teria impedido. Mas desta vez, a palma da minha mão ardia de dor. O rosto de Lu Shen foi desviado pelo golpe, e uma marca vermelha e viva apareceu-lhe rapidamente na face. No entanto, Lu Shen sorriu. Virou lentamente a cabeça, com um brilho de excitação a cintilar-lhe no fundo dos olhos. Mano, bater não é correto. As minhas unhas cravavam-se fundo na palma da mão, o peito arfava violentamente. Mas antes que eu pudesse falar, ouvi passos atrás de mim. 2 seguranças, um de cada lado, seguraram-me os ombros. Lu Shen aproximou-se de mim, os lábios vermelhos quase a tocarem a minha orelha. O teu irmão insultou-me. Então eu mandei uns tipos satisfazerem-no. Durante toda aquela noite. Ele deve ter se divertido muito, não achas? Antes que pudesse reagir, senti uma dor violenta na nuca. O mundo desfez-se em escuridão diante dos meus olhos. Numa fábrica química abandonada, o cheiro forte a ferrugem invade as narinas. Acordei com dores lancinantes. O chão de cimento exalava uma umidade fria. Ergui o olhar e encontrei os olhos gélidos de Lu Shen. Ele também estava amarrado, com um hematoma no canto da boca. É isto que chamas divertido? A minha voz estava rouca. Lu Shen não respondeu. As suas pupilas contraíam-se violentamente ao olhar para algo atrás de mim. A porta de ferro foi chutada com violência, e 3 homens entraram, cambaleando. O careca que os liderava lambeu os lábios ressequidos, o olhar viscoso a percorrer-nos. Patrão! Então era verdade que alguém estava aqui. O homem de dentes amarelos sorriu, mostrando os dentes. Exibindo uma fileira de dentes escurecidos, apontou o dedo para Lu Shen. Eu quero este. Ninguém brigue comigo. Mal terminou a frase, já avançava com passos largos. Rasgou de uma vez a gola de Lu Shen. Ah! Lu Shen gritou em pânico. Recuou, tentando se encolher, mas com os pulsos amarrados às costas, só podia ver as próprias roupas serem rasgadas quase por completo. Eu observei aquilo fixamente, o coração como se apertado por uma mão invisível, afundando lentamente num abismo. Me debati com violência, mas de repente descobri que a corda estava frouxa. Libertei-me num ímpeto e ia correr, quando o homem de cabelo vermelho agarrou meus longos cabelos e me arrastou de volta com força. Gatinho bonito, qual é a pressa? Ele riu, lascivo. A mão áspera avançou direto para minha gola. Pá! Um tiro ensurdecedor ecoou. O homem de dentes amarelos gritou, segurando a coxa, o sangue jorrando. Ele rolou no chão como um cão morto, gemendo. Os outros 2 congelaram na hora, sem ousar se mover. No galpão silencioso, só restavam os gemidos do homem de dentes amarelos e o som de saltos altos batendo no cimento. Gu Qinggan entrou devagar.
Seu rosto estava sombrio, os olhos fervilhando com uma aura aterrorizante, como um deus demoníaco emergindo do inferno. A arma na mão ainda soltava fumaça. Com calma, ergueu o cano, apontando direto para mim. Eu encarei aquele cano escuro. A dor aguda de ter o peito perfurado por uma bala na vida passada surgiu de repente. Mas no segundo seguinte, a mão de Gu Qingdan caiu de repente. Sem me dar nenhum olhar, ele avançou rapidamente em direção a Lu Shen. E eu, em silêncio, ajustei a gola que havia sido puxada, a ponta dos dedos tocando uma marca vermelha na clavícula. Era um arranhão de unha feito durante a luta. O olhar de Gu Qingdan, do começo ao fim, não parou em mim por um segundo. Os 3 homens foram forçados a se ajoelhar pelos seguranças. O tiro na coxa do homem de dentes amarelos ainda sangrava, formando uma poça escura no chão. Gu Qingdan se abaixou para consolar Lu Shen, limpando cuidadosamente suas lágrimas falsas. A voz era incrivelmente suave. Não tenha medo, estou aqui. Mas quando ele ergueu os olhos novamente, a temperatura neles caiu bruscamente. Ele nem sequer moveu os pés. Apenas virou levemente a cabeça. Os 2 seguranças atrás dele, como se recebessem uma ordem, de repente, avançaram sobre o homem de dentes amarelos. Pá! Um deles pegou uma barra de ferro e a golpeou nas costas do homem. Entre lascas de madeira voando, o homem caiu no chão como um saco rasgado. O outro segurança pisou em seu pulso, puxou uma faca militar da cintura e encostou a ponta na unha dele. Gu Qingdan, a 3 passos de distância, arrumava calmamente os punhos. Quem mandou você? Da garganta do homem de dentes amarelos saiu um som rouco e sem tom. Nós não sabemos. Gu Qingdan o encarou com olhos negros, como se olhasse para um morto. O segurança imediatamente apertou o queixo do homem, forçando-o a levantar a cabeça, bem na minha direção. Foi ele. O homem de dentes amarelos não fazia ideia de quem era, mas sob medo e dor extremos, balançou a cabeça descontroladamente. Foi ele. Sim, foi ele. Todo o meu corpo tremeu. Balancei a cabeça com força, a voz rouca. Não fui eu. Mas Gu Qingdan já tinha se movido. No instante em que ele deu um passo, instintivamente recuei um passo, minhas costas batendo na parede fria. Sem para onde recuar. Quando ia abrir a boca, uma mão agarrou meu pescoço com violência. A respiração foi cortada num instante. Minha visão começou a ficar turva, e na névoa, o rugido do sangue correndo. Ainda assim, pude ver claramente os olhos de Gu Qingdan. Aqueles olhos que um dia amei profundamente. Agora estavam frios como gelo. Sem raiva, sem ódio. Nem mesmo uma centelha de emoção. Como se eu fosse apenas uma formiga insignificante. Quando acordei novamente, senti o chão de cimento frio contra minha bochecha. Abri os olhos. A visão ficou turva por um instante, até que percebi onde estava. O porão da família Gu. Este lugar, chamado de sala de tortura, era a câmara de punição que Gu Qingdan usava especificamente para castigar traidores. As paredes eram escuras, o teto baixo e opressor. No ar, um leve cheiro de ferrugem e de desinfetante. No canto, vários instrumentos de tortura, cujos nomes eu nem conhecia. Cada um brilhava com um metal frio. Fui trazido até aqui. Apoiei-me no chão para tentar me levantar. Mas as algemas nos meus pulsos puxaram de repente, jogando-me de volta ao chão. O som do metal colidindo ecoou agudo no silêncio da sala. Acordou? Uma voz suave soou. Ouvi um som da porta. Levantei a cabeça e vi Lu Shen entrando de salto alto. Ela entrou lentamente, brincando com algo nas mãos, o pingente, uma herança da minha mãe. Os lábios vermelhos de Lu Shen se curvaram levemente. Ela pendurou a corrente de prata na ponta dos dedos e balançou-a casualmente. Irmão, a irmã Qingdan disse que você deve refletir aqui por alguns dias. Quanto a esta coisa, vou guardá-la para você por enquanto. Depois de dizer isso, ela se virou e foi embora. Olhei fixamente para suas costas enquanto ela se afastava. 3 dias depois, finalmente fui tirado do porão. Os seguranças me seguraram e me arrastaram até o salão principal da família Gu. O salão estava iluminado. Convidados estavam reunidos, como se estivesse acontecendo algum banquete. E minha aparição fez com que a cena barulhenta ficasse em silêncio instantaneamente. Os olhares de todos se concentraram em mim. E naquele momento, Gu Qingdan saiu da multidão. Segurando um casaco de cachemira caro, ela foi diretamente em direção a Lu Shen. Colocou-o pessoalmente sobre ela e depois deu um beijo no rosto de Lu Shen. Extremamente gentil. Fiquei ali parado e de repente achei um pouco ridículo. Alguém como ela, na verdade, sabe cuidar dos outros. Gu Qingdan finalmente olhou para mim. Com um olhar frio, como se estivesse olhando para um estranho. Ajoelhe-se e peça desculpas. Peça desculpas. Gu Qingdan sempre foi tão econômica com as palavras. Até mesmo para me torturar, ela não se dava ao trabalho de dizer palavras extras. Os seguranças se aproximaram. Seguraram meus ombros e me forçaram a ajoelhar no chão. Estalo.
Um chicote macio especial atingiu minhas costas, rasgando o tecido instantaneamente e deixando uma marca de sangue. Apertei os dentes e não fiz nenhum som. Estalo. O segundo golpe caiu. Meu corpo balançou levemente, mas ainda mantive minhas costas retas. Gu Qingdan estava sentada no lugar principal, observando friamente, como se tudo à sua frente não tivesse nada a ver com ela. Lu Shen estava encostada ao lado dela, muito satisfeita. Irmão, peça desculpas. Levantei a cabeça lentamente, meus lábios já estavam sangrando de tanto morder. Mas ainda assim permaneci em silêncio. Apenas meus olhos, incrivelmente escuros, olhavam diretamente para Gu Qingdan. Estalo. O último golpe caiu. O sangue encharcou minhas roupas. Minhas unhas cravaram profundamente nas fendas do chão, ficando brancas de tanta força, mas ainda não caí. Levantei a cabeça lentamente e olhei para Gu Qingdan pela última vez. Este olhar continha muitas emoções, decepção, desespero, sarcasmo, e até mesmo um traço quase imperceptível de piedade. O coração de Gu Qingdan tremeu violentamente. Uma irritação inexplicável surgiu em seu peito. Ela se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão com um som estridente. Todo o salão caiu em um silêncio mortal. Os seguranças se ajoelharam no chão em uníssono. A xícara de chá caiu das mãos de Lu Shen. Ela apenas olhou para Gu Qingdan atordoada. Gu Qingdan no final não disse nada, apenas se virou e saiu em passos largos. Com uma certa violência reprimida, ao passar pela begônia de Shihu no pátio, ela de repente chutou o suporte de flores. Meu corpo parecia ter chegado ao limite, caindo pesadamente no chão. Mas Lu Shen não pretendia me deixar em paz. Ela acabará de receber a notícia de que meu pai havia fugido com Fang Ning. Ela ainda não havia me torturado o suficiente? Quando abri os olhos novamente, me encontrei deitado na cama. Os ferimentos no meu corpo já estavam medicados. Foi ordem de Gu Qingdan? Ou Lu Shen inventou uma nova forma de tortura? Com dificuldade, ergui meu corpo. Mas descobri que Lu Shen estava ao lado do braseiro, com a ponta dos dedos enganchando o pingente de prata, a única herança da minha mãe. Irmão, o que você acha que aconteceria se eu jogasse isso no fogo? Lu Shen inclinou a cabeça. O pingente balançava levemente em seus dedos, refletindo uma luz fria. Palavras leves e brincadeiras, mas cada palavra cortava o coração. Sabe, eu ia matar Fang Ning. Mas aqueles bandidos eram covardes demais para agir. Ela apenas se levantou. O tom era leve, mas carregava um ódio profundo. Vocês todos acham que sou apenas uma pintora. Menosprezam-me. Mas e daí? A irmã Qingdan gosta de mim. Antes que ela terminasse de falar, seus dedos se soltaram e o pingente caiu no braseiro. A corrente de prata ficou vermelha instantaneamente. Minha mente explodiu com um zumbido. Saltei da cama violentamente. Meus joelhos bateram pesadamente no chão, mas como se não sentisse dor, estendi a mão e agarrei dentro do braseiro. O cheiro de carne queimada se espalhou instantaneamente. Minha mão estava vermelha de queimadura do carvão, mas eu parecia não sentir dor. Forcei-me a pegar o pingente do fogo. E Gu Qingdan estava parada ao lado da porta, observando tudo friamente. O olhar caiu sobre minhas costas trêmulas e minhas mãos queimadas. Um peso inexplicável apertou meu peito. Mas logo ela sufocou aquela estranheza e murmurou baixinho. É só um ex-marido. Lu Shen é quem deveria me importar, não é? Lu Shen virou-se e deu-lhe um sorriso doce. Qingdan, irmã. Você não vai me culpar, vai? Gu Qingdan respondeu com um seco e virou-se para sair. Mas seus passos estavam um pouco mais rápidos que o normal. Lu Shen sorriu com desprezo, arrancou da minha palma ensanguentada e desfigurada a corrente de prata em brasa. Quer tanto assim? Então vai pegar. Ela saiu, ergueu a mão e atirou. Plort! A corrente de prata caiu no fundo da piscina. Eu não hesitei e saltei diretamente. A água gelada me engoliu num instante. Os passos de Gu Qingdan pararam sob a varanda. A piscina foi ficando sem movimento. Dona Li finalmente não se conteve e gritou com a voz trêmula. Socorro! Vai dar morte! O segurança olhou para Gu Qingdan. Vendo que ela não reagia, no fim das contas me puxou para fora. Meu rosto estava pálido como papel, mas nos cantos dos lábios havia um sorriso quase imperceptível, como se fosse um alívio. Minhas pontas dos dedos tremeram ligeiramente, por fim, se soltaram sem forças. Um medalhão de prata queimado rolou da minha palma. Lu Shen bufou. Qingdan, irmã. De quem ela está fingindo ser a vítima? Mas Gu Qingdan não ligou para ela. Seu olhar estava cravado em mim. O peito parecia apertado por algo, a respiração se tornava difícil. Ela se lembrou do meu último olhar. Decepção, sarcasmo, mas também com uma certa calma que ela não conseguia entender. Lembrou-se da bala que um dia peguei por ela. Na radiografia, a ponta da bala estava a apenas 0,50 metros do coração.
Lembrou-se do óleo, que eu separava com minhas próprias mãos todos os meses. Lembrou-se de como eu a chamava de Kingan. Chame um médico. Sua voz estava incrivelmente rouca. Lu Shen congelou. Kingan, irmã. Eu disse, chame um médico. Ela gritou friamente, com os olhos revolvendo. Uma força aterrorizante. O segurança correu apressado, mas já era tarde. Minha respiração parou. O médico veio tropeçando. Mas ao ver Gu Kingan, suas pernas fraquejaram e ele quase caiu de joelhos. A mulher estava ali, uma pressão ao redor tão baixa que assustava, como uma estátua sem temperatura. O homem deitado no chão estava pálido como papel, as cicatrizes no corpo eram horríveis e gritantes. O médico estendeu a mão trêmula para testar meu pulso. Assim que seus dedos tocaram minha pele fria, seu coração afundou. Não há mais jeito. Todos sabiam, só ninguém ousava dizer. O médico engoliu a saliva. Criou coragem e falou, chefe Gu, a pessoa já foi de vez. O olhar de Gu Kingan varreu. As pernas do médico fraquejaram e ele caiu de joelhos. Mas a fúria esperada não veio. A mulher apenas disse, com suavidade e calma. Cuide disso. E então virou-se e saiu. Ninguém viu. Que seus dedos, no instante da virada, tremeram imperceptivelmente. Que ridículo. Quando eu estava vivo, ela nunca se importou comigo. Agora que estou morto. Ela começa, incontrolavelmente, a se lembrar das minhas bondades. Todas as noites eu a esperava voltar para casa. Mesmo que ela nunca chegasse na hora. Eu sempre dormia no canto mais afastado, perto da janela, só porque ela não gostava do sol. A begônia que eu mesmo plantei, depois que ela a chutou, os empregados, tremendo de medo, a mudaram naquela mesma noite, queimando até as raízes. E agora? Ela estava parada no lugar onde a begônia costumava estar, olhando para a terra vazia, e de repente perguntou. E a árvore? O empregado, tremendo, ajoelhou-se, sem ousar responder. Gu Kingan deu uma risada fria. Então todos serão punidos. Seu homem de confiança, seguindo atrás dela. Hesitou por muito tempo e finalmente não se conteve. Chefe Gu. O senhor não ama o senhor Lu Shen? Gu Kingan ficou paralisada. É verdade. O que ela amava era claramente Lu Shen. Aquele homem real, cruel. E podre até os ossos como ela. Mas por que, agora, o que vinha à sua mente? Era a minha aparência quando morri? Morrer também está bom, pensou Gu Kingan, inexpressiva. Esta árvore, que eu mesmo plantei, o que ela tem a ver comigo? Ela de repente falou, deixa pra lá, não precisa mais punir ninguém. A voz era suave, como se falasse de algo insignificante. À noite, quando Lu Shen se aproximou, Gu Kingan não se moveu. Ele olhou para o homem ao seu lado. De repente lembrou-se de mim. Eu nunca usava perfume, só tinha cheiro de ovo no corpo. Lu Shen percebeu sua distração e um brilho de maldade passou por seus olhos. Será que ele só agora percebeu que gostava de navegar na internet? No dia seguinte, na exposição de pintura de Lu Shen, a multidão se movimentava. Fale baixo, este é o novo favorito do presidente Gu. Cada olhar era como uma faca, arranhando Lu Shen até deixá-lo sem pele. Lu Shen apertou o copo de vinho. Suas unhas quase perfuraram a palma da mão. Ele não podia calar a boca de todos, nem arrancar os olhos de todos. Naquele momento, uma figura entrou no salão, e a multidão de repente silenciou. Lu Shen, radiante de alegria, foi ao seu encontro. Irmã Kingan. Gu Kingan respondeu com um indiferente. Ele veio hoje porque finalmente entendeu que deveria amar Lu Shen. Amar sua autenticidade, amar sua crueldade, amar seu egoísmo tão igual ao seu. Esse pensamento se comprimia repetidamente em seu coração, até ficar indistinto. Na exposição, todos os olhares se voltaram para eles, sem combinação prévia. Eles viram Gu Kingan vestir um casaco em Lu Shen. Viram-no perguntar com carinho se ele estava cansado, viram-no se inclinar para ajustar o chale nos ombros de Lu Shen. Parece que os rumores são verdadeiros. Alguém cobriu a boca com a taça de champanhe. O presidente Gu realmente, pelo Sr. Lu. A segunda metade da frase foi engolida pela noite de vinho. Lu Shen estava muito satisfeito. De qualquer forma, ele veio à exposição por ele hoje. Isso mostra que ele, Lu Shen, é importante no coração de Gu Kingan. E aquele eu morto, foi culpa minha. Gu Kingan estava em uma plataforma de observação totalmente de vidro, com as luzes de toda a cidade atrás, iluminando seu perfil frio. 99 drones formaram no céu noturno as palavras gigantes. Vamos nos casar. Gu Kingan, Lu Shen, vamos nos casar. Sua voz era baixa, como uma ordem, ou como uma declaração. Lu Shen, com os olhos vermelhos, abraçou Gu Kingan sob o olhar de todos. Aceito. Aplausos ecoaram por todo o salão, a torre de champanhe tombou, flashes piscavam sem parar. Meu Deus, o presidente Gu realmente pediu em casamento. Lu Shen tem muita sorte. Fang Yuan morreu há quanto tempo, e ele já conseguiu subir. Ouvi dizer que Fang Yuan morreu miseravelmente.
fale baixo. As pessoas que não sabiam de nada ofereceram felicitações. As socialites olhavam com inveja para essa mulher que antes era impiedosa, agora conquistada por Lu Shen. Mesmo quando eu e ele nos casamos, foi apenas um casamento formal, sem rosas. Sem votos, apenas um contrato frio. Lu Shen segurou sua mão, com um sorriso radiante, mas naquele momento, ele de repente lembrou de mim. Lembrou de mim parada na frente dele, perguntando baixinho, Kingan, você quer se casar comigo? Na época, ele apenas respondeu com um frio, mas eu sorri tão feliz. E agora, ele anunciava o casamento deles de forma grandiosa. Depois, o afeto de Gu Qingdan até se intensificou. Ele comprou um diamante vermelho da África do Sul e o incrustou no relógio de Lu Shen. Lu Shen disse que queria ver neve, então Gu Qingdan mandou construir uma pista de esqui coberta no auge do verão. Ele reclamou casualmente que um certo jovem de uma família falava demais, e no dia seguinte a família perdeu seu maior pedido. Em um banquete, ele derrubou vinho tinto de propósito, sujando a roupa. Gu Qingdan se agachou em público para limpar. Repórteres o fotografaram segurando um guarda-chuva para ele em meio a uma tempestade, enquanto ele próprio ficava molhado de um lado. Todos sabiam que aquele demônio de cara fria havia se apaixonado. Quando Lu Shen estava dentro de casa exibindo e filmando o relógio com o celular, Gu Qingdan de repente virou a cabeça para olhar pela janela. Lá, onde antes estavam as begonias favoritas de Fang Yuan, agora só restava uma cova estranha. Suas têmporas pulsavam, e em seus ouvidos ressoou minha voz. Qingdan, esta árvore florescerá por muito, muito tempo. Gu Qingdan esfregou a testa irritado. De manhã, Gu Qingdan de repente viu uma figura familiar no canto. Naquele pescoço claro, havia uma marca de nascença clara igual à minha. Qingdan. Lu Shen puxou sua manga insatisfeito. Gu Qingdan se virou e percebeu que já tinha derramado metade do champanhe em sua mão. Assim como naquele dia, o remédio que eu trouxe também derramou em seu terno caro, e ele virou a tigela de remédio inteira na hora. Quando estava prestes a derramar no tapete caro, só restou meu rosto apavorado. Naquela época, eu o adulava com tanto cuidado. Gu Qingdan de repente parou, virou-se e saiu apressadamente. Irmã Qingdan. Gu Qingdan, raramente, não lhe deu atenção. Depois de entrar no carro, ele ordenou diretamente ao motorista, para casa. Gu Qingdan ficou em frente ao armário de remédios, passando os dedos suavemente pelos pacotes de ervas organizados, cada um com um pequeno rótulo escrito por mim. Remédio para o estômago, 2 cápsulas após as refeições. Remédio para dor de cabeça, 2 comprimidos brancos e um azul. De repente, seus dedos pararam em um compartimento secreto no fundo, onde dezenas de pacotes de remédios estavam arrumados, cada um marcado com uma data. Até março do ano que vem. Isto é, a voz de Gu Qingdan ficou tensa. O mordomo ao lado disse, o Sr. Fang prepara tudo com meses de antecedência. Ele disse que tem medo de que você fique sem quando viajar de repente. No verso do pacote, havia uma pequena frase, se estiver muito amargo, há frutas cristalizadas na terceira gaveta. Ele de repente se lembrou de que, sempre que tomava o remédio, eu escondia uma fruta cristalizada para ele. Ele nunca desconfiou. Mas não sabia que eu me lembrava até disso. O remédio, sempre foi ele quem fez? A voz de Gu Qingdan parecia vir de muito longe. O mordomo silenciou por um momento. Sempre ele mesmo, desde que se casaram há 5 anos, nunca deixou ninguém mais fazer. A chuva lá fora de repente se intensificou, batendo no vidro como inúmeras agulhas finas. O cheiro de desinfetante invadiu meu nariz. Franzi a testa e lentamente abri os olhos. A luz branca e ofuscante me fez levantar a mão para proteger. Mas descobri que havia um tubo de soro ligado à minha mão. Irmão, rápido! O irmão acordou. A voz clara do meu irmão chegou aos meus ouvidos. Virei a cabeça e vi o rosto dele bem perto, os olhos cheios de alegria. A porta do quarto foi aberta, e uma voz entrou. Irmão Lu. Fang Ning exclamou alegremente. O irmão acordou. Venha ver. A mulher de jaleco branco riu baixinho, a voz grave e agradável. Você é cego? Essa voz fez meu coração tremer. Olhei fixamente para quem chegava, com um sorriso quase imperceptível. O jaleco branco estava aberto, irradiando a aura única de uma mulher madura. Ela se aproximou da cama e se inclinou. Com movimentos habilidosos, examinou minhas pupilas e a condição do soro. A recuperação está boa. Em seguida, anotou algo na prancheta. Pode receber alta em 1 mês. Obrigado, eu disse. Minha voz estava tão rouca que não parecia minha. A mulher colocou a prancheta debaixo do braço e curvou os lábios em um sorriso enigmático. Não precisa me agradecer. Ela fez uma pausa, os olhos fixos em mim. Noivo. Minhas pupilas se contraíram violentamente. Por um momento, duvidei se estava tendo alucinações. Fang Ning ao lado tapou a boca exageradamente, os olhos arregalados. Irmão. Você ainda não sabe? Vocês, ela apontou para os dois com os dedos das 2 mãos.
E então juntou as mãos bruscamente. Vocês têm um contrato de casamento desde a infância. Minha mente ficou em branco. Mas involuntariamente, algumas imagens fragmentadas surgiram diante dos meus olhos. Um jardim ensolarado, duas jovens mães conversando animadamente. No corredor do hospital, um menino teimoso segurava a mão de uma menina que chorava. No dia da mudança, a menina parou na porta, com uma expressão infantil. Foi combinado entre a mamãe e a tia Lu, explicou Fang Ning animadamente. Elas eram amigas de faculdade e combinaram de serem parentes por casamento. Depois, nos mudamos para a capital. E realmente ficou para trás. Eu observava meu irmão, todo empolgado, com uma sensação agridoce de amargura e conforto no coração. Ainda bem que aquelas coisas sombrias não afetaram este menino radiante. Doutora Lu, o paciente do leito 3 precisa que você o veja. Uma enfermeira lembrou da porta. Já vou. Lu Shoiki. Agora eu finalmente associei esse nome à pessoa à minha frente. Antes de sair, ela me olhou mais uma vez. Descanse bem. Volto mais tarde para a ronda. Até que a figura de jaleco branco desapareceu pela porta, eu soltei um longo suspiro, sentindo como se tivesse vivido um sonho absurdo. Virei-me para olhar pela janela. Alguém que pensei ter perdido para sempre de repente reaparece como minha noiva. E aí? Fang Ning se aproximou, fazendo caretas. Sua noiva é bonita? Não diga bobagens. Voltei a mim e o repreendi fracamente. Mas não pude evitar perguntar, ela é realmente filha da tia Lu? Com toda certeza. Fang Ning assentiu com força. A irmã Lu é agora a vice-chefe mais jovem do departamento de cirurgia cardíaca deste hospital. Super talentosa. Enquanto você estava em coma, ela vinha verificar quase a cada 2 horas. Até as enfermeiras disseram que nunca viram a doutora Lu tão dedicada a um paciente. Baixei os olhos. Meu coração disparou inexplicavelmente. Eu me lembrava de Lu Shueki, aquela menina que sempre me seguia em silêncio. Que se colocava na minha frente quando outras crianças me intimidavam. Aquela garota que, no funeral da minha mãe, escondeu um doce na minha mão. Mas nunca imaginei que nos encontraríamos de novo assim. Muito menos que haveria esse tipo de laço entre nós. E o pai? Mudei de assunto. Fang Ning fez bico. O pai está muito ocupado agora. Estava aqui há pouco. A enfermaria estava silenciosa. Eu olhava atordoado para minhas mãos e Fang Ning. Ficamos em silêncio juntos, e ambos sabíamos bem. A empresa que meu pai administrou por 20 anos, no final, nem sequer teve uma despedida decente. Fechei os olhos. Conheço muito bem meu pai. Aquele homem que uma vez dominou o mundo dos negócios em Jing. Agora, forçado a deixar sua própria empresa, sem sequer uma reclamação, ele certamente está tramando algo. E eu consigo até adivinhar, ele está usando seus últimos contatos para abrir um caminho de fuga para mim e Fang Ning. De repente, começou a chover lá fora. Um ruído veio da porta. Meu pai estava na porta. Vendo que eu havia acordado, ele sorriu e ergueu um bolo. O bolo de castanha da família Shen. O seu favorito quando criança. A barra do terno dele ainda gotejava, e o cabelo molhado colava na testa. Mas o bolo em seus braços não estava molhado. Perguntei àquela garota da família Lu, pode comer. Meu pai continuava falando. Pai. Meu nariz ficou dolorido. Meu pai finalmente não aguentou mais. Ele se virou e me abraçou, com a voz embargada. Você sofreu. Xiao Yuan, seu pai é um inútil. Ninguém sabia o que meu pai sentiu ao ver seu filho coberto de ferimentos naquele dia. Aquela impotência e indignação. Ele queria morrer junto com Gu Qingdan. Senti um líquido quente cair no meu pescoço. Pai, estou bem, sussurrei. Fang Ning enxugou as lágrimas do canto dos olhos e também nos abraçou. A luz projetou a sombra de nós três, pai e filhos. Abraçados, muito longa. Na manhã seguinte, a luz no corredor do hospital iluminava o jaleco branco de Lu Shueki de forma marcante. Ele estava de pé ao lado da minha cama, com uma mão no bolso e a outra segurando uma prancheta. Seu olhar por trás dos óculos de aro dourado era direto e franco. O resultado do exame de sangue de hoje está bom. Sua voz era limpa e precisa, mas a hemoglobina ainda está baixa. Dizendo isso, tirou do bolso uma caixa de chocolate com embalagem elegante, 2 por dia, para repor o sangue. Fiquei atônito. Antes que eu pudesse agradecer, Lu Shueki já havia rasgado a embalagem naturalmente. Pegou um e o levou aos meus lábios. Comam agora. Prescrição médica. A ponta dos dedos dele tinha um leve cheiro de desinfetante. O movimento era tão direto que não dava para recusar, mas também não parecia ofensivo. Instintivamente, abri a boca. No momento em que o chocolate derreteu na minha língua, vi o canto da boca de Lu Shueki se erguer levemente. Está doce? Ele perguntou diretamente. Eu balancei a cabeça. A ponta da minha orelha esquentou. Que bom, disse Lu Shueki enquanto anotava algo no prontuário. Não gosto de adivinhações. Da próxima vez, me diga diretamente o que quer comer. Ele ergueu os olhos.
O olhar atrás das lentes era cristalino. Afinal, cuidar do noivo é obrigação. Tal declaração direta, vinda da boca dele, inexplicavelmente, não causava repulsa. Talvez porque seu olhar fosse muito sincero. Como se estivesse afirmando um conhecimento médico banal. Nos dias seguintes, o jogo direto de Lu Xueqi estava em toda parte. Durante a visita matinal, ele apontava diretamente que eu tinha virado à noite de novo. As olheiras estão 0,5 milímetros mais escuras que ontem. Precisa que eu durma com você. Quando arregalei os olhos, ele complementou sem mudar a expressão, quero dizer, receitar um remédio para dormir. Na hora do almoço, ele aparecia com 2 almoços. A sopa de costela do refeitório está fresca hoje. Eu provei. Então, naturalmente, pegou o milho do seu prato e colocou no meu. Você olhou 2 vezes da última vez, deve gostar. Nas noites silenciosas. Depois do plantão noturno, ele se recostava no sofá da enfermaria e dizia diretamente: hoje estou muito cansado. Deixa eu descansar aqui 10 minutos. No fim, 10 minutos viraram 1 hora. O que mais fazia meu coração acelerar foi aquela noite chuvosa. Relâmpagos e trovões lá fora. Instintivamente, me encolhi. Lu Xueqi viu durante a visita. Sem dizer nada, sentou na beira da cama e pendurou o estetoscópio no pescoço. Com medo de trovão. Antes que eu respondesse, ele já segurava minha mão. Frequência cardíaca muito alta. 2 opções, tomar um sedativo. Ou eu fico aqui com você até a chuva passar. Recomendo a segunda opção. Só leva 3 minutos. Assim, sob o ataque direto e sem rodeios de Lu Xueqi, fui me acostumando com a presença dele. Comecei a esperar as visitas matinais, a me acostumar com as conversas do almoço. Comecei a deixar uma luz acesa escondido quando ele estava de plantão noturno. Até que, numa certa tarde, descobri acidentalmente, na gaveta da mesa de Lu Xueqi, um tsuru desbotado. Foi o que dobrei descuidadamente aos 12 anos. Debaixo do tsuru, havia uma foto amarelada. De 2 crianças debaixo de uma cerejeira. O menino estava de bochechas inchadas de raiva, mas a menina inclinava secretamente o guarda-chuva para o lado dele. De repente entendi que por trás dessas jogadas diretas havia uma espera de mais de 10 anos. A luz da tarde entrava pelas frestas da cortina, espalhando-se pelo quarto do hospital. Eu estava olhando os documentos que meu pai me dera, quando ouvi do lado de fora uma série de passos leves. Não eram os passos regulares da enfermeira, nem o ritmo firme de Lu Shen. A porta foi aberta suavemente. Uma senhora elegante estava na entrada, segurando um buquê de lírios brancos frescos. Ela usava um conjunto bege simples, com o cabelo preso impecavelmente. Em seus traços, era possível ver vagamente a sombra de Lu Xueqi. Fang Yuan, ela sorriu levemente. A voz suave, mas com uma presença própria. Sou a mãe de Lu Xueqi. Meus dedos tremeram. E quase deixei os documentos caírem. Instintivamente tentei me sentar, mas ela segurou meu ombro suavemente. Fique tranquilo. Só vim te ver, antes que eu pudesse agradecer. A senhora Lu já se sentara naturalmente ao lado da minha cama. Ela tirou uma lancheira térmica da bolsa. Ouvi dizer que você gosta de sopa de costela com lotus. Fiz hoje de manhã. Ela abriu a tampa, e o aroma instantaneamente tomou conta do quarto. Quando Lu Xueqi era criança e ficava doente, só bebia isso. Peguei a tigela meio atordoado, sentindo o calor da porcelana na ponta dos dedos. Não imaginava que a senhora Lu viria pessoalmente, muito menos. Que sua atitude seria tão afetuosa. Tia, a senhora é muito gentil. Pode me chamar de tia Lu. Ela sorriu, seu olhar pousando no meu rosto um pouco pálido. Soltei um suspiro. Aquela criança, Lu Xueqi, desde pequena nunca soube se expressar bem. Fiquei surpreso, mas ela é muito boa nisso. No ano em que fez 10 anos, para te dar aquele cachorrinho de madeira esculpido, ela treinou escondida por 3 meses e ficou com as mãos cheias de ferimentos. A senhora Lu balançou a cabeça, com um tom resignado e carinhoso. No final, só teve coragem de dizer que fez de qualquer jeito. Meu coração pulou uma batida. Lembrava daquele cachorrinho, do artesanato tosco, das orelhas tortas, mas eu o guardei como um tesouro por muitos anos. Depois que vocês se mudaram, ela se trancou no quarto e ficou 3 dias sem falar. A senhora Lu deu um tapinha suave na minha mão. Depois de todo esse tempo reencontrados, ela continua com aquela personalidade complicada. Claramente se importa pra caramba, mas só sabe usar o trabalho como desculpa para se aproximar. Minhas orelhas queimavam, sem saber como responder. Ela, sua filha, claramente está jogando tênis. Nesse momento, a porta do quarto foi aberta novamente. Lu Xueqi estava parada na entrada, o jaleco branco ligeiramente aberto, segurando a prancheta de prontuário. Quando viu quem estava no quarto, ficou claramente paralisada. Mãe! A senhora Lu ergueu uma sobrancelha, com um brilho travesso nos olhos. O quê? Eu não posso vir ver meu futuro genro? O ar congelou.
Eu vi, com meus próprios olhos, a base da orelha de Lu Xueqi ficar vermelha numa velocidade visível. A sempre calma doutora Lu, naquele momento, parecia uma aluna pega em flagrante. Tanto que até a prancheta ficou torta na mão. Não fale bobagem, a voz dela saiu tensa. Mas o olhar, sem querer, se desviava para mim. Ainda não chegamos a esse ponto. A senhora Lu riu baixinho. Levantou-se com elegância. Está bem, então vou indo. Ela pegou a bolsa, e ao passar pela filha, propositalmente baixou a voz. Mais alto bastante para eu ouvir: filha boba, se gosta, fala logo. Por que fingir? A porta se fechou. No quarto, o silêncio era tão grande que dava para ouvir o som das gotas do soro caindo. Lu Xueqi ficou parada, levou um tempo até dar uma respiração funda. E veio até a minha cama. Segurei o riso. Era ela que vivia me chamando de noivo. E agora, desmascarada pela mãe na frente de todos, tentava disfarçar a vergonha. Lu Xueqi abaixou a cabeça para arrumar o prontuário, desviando deliberadamente o olhar, mas a ponta da orelha vermelha a denunciava. De repente, senti que, dentro de mim, algum canto amoleceu. Estendi a mão e puxei levemente a manga do jaleco branco dela. Doutora Lu, pisquei o olho, o médico disse que o horário de visita pode ser estendido. Lu Xueqi parou o movimento e finalmente levantou os olhos para mim. A luz do sol caía sobre os cílios dela, projetando uma pequena e suave sombra. Pode. Se for você. Lá fora, a chuva torrencial caía. Quando Gu Qing acordou do pesadelo, a roupa já estava encharcada de suor frio. Ela sonhou comigo. No sonho, a chuva caía ainda mais forte que na realidade. Eu estava ajoelhado nas lajes de pedra em frente ao grupo Gu, os ombros finos tremendo na tempestade. Como uma folha seca. A chuva misturada com sangue escorria da minha testa, na época em que os seguranças dela me empurraram. Qinggan, por favor. Levantei meu rosto pálido. Seus dedos agarravam desesperadamente a barra das calças dela. Poupe meu pai. O que ele teria feito naquele sonho? Ele segurava um guarda-chuva preto e, um por um, foi desprendendo os meus dedos. Sua voz era mais fria que o gelo. Fang Yuan, o braço de Lu Shen está fraturado. E depois? Meu pai saltou. As têmporas de Gu Qingdan pulsavam violentamente. Fragmentos de memória cortavam meu cérebro como lâminas. No dia em que o corpo de Fang Min foi encontrado, enlouqueci por completo. Quando arrombei a mansão Gu com uma arma na mão, ninguém teve tempo de reagir. Aquela pistola prateada, nas minhas mãos grossas, estava terrivelmente estável. O cano escuro e vazio apontava diretamente para Lu Shen, que estava atrás de Gu Qingdan. Lu Shen gritava atrás dele, mas ele apenas fixava o olhar na cicatriz hedionda no meu pulso. Aquela cicatriz de 3 meses atrás. Quando eu o salvei de um concorrente, foi ácido sulfúrico que me deixou aquela marca. Fang Yuan, abaixa a arma. Ele deu um passo à frente. Eu sorri. O cano da arma não se moveu 1 milímetro. Gu Qingdan, sabes que idade tinha o meu irmão? 20 anos. Nem sequer namorou. Atrás dele, Lu Shen soltava uma inspiração ofegante de pânico. Fang Yuan. Ele deu outro passo à frente. Não te aproximes. As palavras mal tinham terminado quando o inesperado aconteceu. O segurança, Agi, que estava sempre na porta lateral, irrompeu de repente. Com uma expressão de pânico. Senhor Lu, cuidado. A arma. Mas não era minha arma. A pistola de Agi disparou acidentalmente. A bala atravessou o externo e cravou-se com precisão no meu peito. O tempo pareceu congelar naquele instante. Gu Qingdan viu-me apontar a arma e recuou 2 passos. A pistola caiu no chão com um tilintar. O suor frio encharcava-lhe a camisa. O coração batia-lhe descontrolado no peito. Lá fora, um trovão explodiu, iluminando a caixa de recordações minhas em cima da mesa do escritório. A luz no gabinete do médico legista era pálida. Gu Qingdan fixava o diagrama da trajetória balística no relatório da autópsia. A voz do legista chegava-lhe de muito longe. A bala entrou pelo quarto espaço intercostal, perfurou o ventrículo esquerdo. Morte instantânea. Chefe Gu. O mordomo entrou em pânico pela porta. A sua mão. Gu Qingdan arrancou-se subitamente da lembrança. Uma dor aguda na palma da sua mão. Sem saber quando, ele tinha partido um copo. Os estilhaços de vidro enterravam-se profundamente na sua carne. O sangue escorria pelo pulso, pingando no sofá de couro genuíno. Exatamente como a flor de sangue que desabrochou no meu peito antes de eu morrer. Saiam! Quando o escritório voltou ao silêncio, Gu Qingdan ajoelhou-se no meio da desordem. Fitou o seu próprio pulso e, na sua mente, surgiram as imagens incontroláveis do sonho. Lu Shen a chorar para ele que eu o tinha empurrado. E ele? Ele tinha visto, impassível, o segurança partir-me o braço. Não admirava que, no sonho, o meu pulso esquerdo nunca se tivesse levantado. Ele olhou para aquela caixa. Cambaleou até ela. Os seus dedos tremiam descontroladamente. Quando pegou na caixa,
De repente, ela escorregou-lhe das mãos. Um monte de fotografias espalhou-se como flores de sangue. Eu, com 20 anos, agachado à porta do orfanato, a distribuir algodão doce por crianças sujas. Eu, com 15 anos, no escritório à noite, a preparar-lhe uma sopa para a ressaca que ainda fumegava. A última era uma foto tirada às escondidas. Eu, sozinho, diante da montra de uma loja de noivas, a acariciar suavemente com a ponta dos dedos, do outro lado do vidro, um vestido de noiva com cauda de sereia. O meu olhar era tão terno que partia o coração. No verso da foto, uma pequena frase escrita: "Será que a Kingdom vai gostar deste?" Lá fora, a chuva parou gradualmente. As têmporas de Gu Kingdom pulsavam. Ele lembrou-se de mais detalhes. Sempre que ele trabalhava até tarde, um copo de leite morno aparecia silenciosamente por baixo da porta do escritório. Sempre que ele constipava-se, ao lado da cama, apareciam sempre os comprimidos e água com mel na hora certa. Até os doces de uma loja antiga que ele mencionara de passagem que lhe apetecia comer. No dia seguinte, estavam sempre na mesa de jantar, e eu nunca dizia quanto tempo tinha esperado na fila. Ele lembrou-se de quando foi atacado por inimigos, antes de os seguranças terem tempo de reagir. Fui eu que me coloquei diretamente à frente dele. A visão de Gu Kingdom subitamente ficou turva. Ele lembrou-se de uma frase que eu tinha dito. Gu Kingdom, não te arrependas. Um rugido trêmulo saiu-lhe da garganta. Gu Kingdom caiu de joelhos no chão. Ele estava arrependido. Quando Gu Kingdom acordou, descobriu que ainda estava deitado no chão do escritório. Lá fora, o tempo já tinha aberto. A luz do sol entrava pelas cortinas entreabertas, iluminando a sua camisa amarrotada. Ele levantou a mão para esfregar as têmporas. A dor de cabeça fê-lo franzir o senho. O mordomo esperava ansiosamente à porta. Quando o viu sair, soltou um suspiro visível de alívio. "Senhorita!" O mordomo hesitou, como se quisesse dizer mais. Gu Kingdom não disse nada. Apenas levantou a mão para ajustar os punhos. Ainda era aquela mulher decidida e implacável. Como se a miséria da noite anterior nunca tivesse existido. Ele inclinou a cabeça e perguntou ao mordomo: "Onde fica o túmulo de Fang Yuan?" O mordomo hesitou e depois respondeu em voz baixa: "No cemitério a oeste da cidade." Gu Kingdom assentiu com a cabeça, virou-se e caminhou para fora. Cemitério a oeste da cidade. Gu Kingdom estava diante do meu túmulo, a olhar para a fotografia preto e branco na lápide. Como se nunca tivesse passado por aquelas dores. Ele agachou-se lentamente e passou os dedos suavemente pela lápide gelada. A ponta dos seus dedos tocou no meu nome, Fang Yuan. Ele lembrou-se, de repente, de muitas coisas. Lembro-me da primeira vez que o vi, as pontas das orelhas ligeiramente avermelhadas. Lembro-me de cada vez que lhe preparei chá. Sempre provava a temperatura primeiro, com medo de o queimar. Lembro-me de quando ele estava doente. Ficava a noite inteira ao lado da cama, mas antes de ele acordar, saía silenciosamente, deixando apenas um copo de água morna. Amei-o durante tantos anos, e ele nunca me olhou verdadeiramente. "Fang Yuan", ele murmurou em voz baixa. "Vim visitar-te." O vento soprou, ninguém respondeu. De repente, achou tudo ridículo. A vida dele fora toda feita de grandezas, capaz de virar o mundo com as mãos, mas no final, não conseguiu manter ao seu lado nenhuma pessoa que o amasse de verdade. Lentamente, tirou do bolso a moeda de prata, o objeto que apertei na palma da mão antes de morrer. Colocou-a suavemente diante da lápide. "Desculpa", murmurou. Mas estas 3 palavras chegaram, afinal, demasiado tarde. Fora do cemitério. O sol continuava suave. Gu Kingdom, parado ao lado do carro, olhou para trás uma última vez. Pensou, se realmente houver uma próxima vida, espero que ele não volte a encontrar-me. Alguém como ele não merece ser amado por mim. Ele nunca saberá, nesta vida. Quantas noites profundas chorei escondido, eu que sempre lhe sorria. Assim como ele nunca saberá. Como eu, repetidamente, recolhia o coração que ele pisava e despedaçava, para depois, repetidamente, amá-lo sem hesitação. Gu Kingdom adoeceu. Quando a notícia se espalhou pela família Gu, todos ficaram surpreendidos. Aquela mulher que nunca ficava doente, estava agora com febre alta que não diminuía. Há 3 dias inteiros sem sair da cama. Apenas o mordomo, parado à porta, via os médicos entrarem e saírem. Suspirou silenciosamente no coração. Sabia muito bem porque o Sr. Gu tinha adoecido. O mordomo lembrava-se. Quando eu ainda estava aqui, seguia sempre, silenciosamente, atrás de Gu Kingdom. Quando Gu Kingdom trabalhava até tarde da noite, eu esperava pacientemente fora do escritório, segurando um copo de leite morno. Só ia dormir depois de confirmar que ele tinha bebido tudo. Gu Kingdom tinha o estômago fraco, mas eu lembrava-me de todas as suas restrições alimentares. Cada vez que ele voltava de um jantar de negócios, havia sempre uma tigela de mingau de painço para o estômago na mesa. Na temperatura exata. Uma vez, Gu Kingdom embriagou-se. Vomitou descontroladamente. Fui eu que, ajoelhado no chão,
limpei, centímetro a centímetro, a sujidade que ele fez. O mordomo quis ajudar, mas eu abanei a cabeça e disse baixinho, ele vai ficar envergonhado quando acordar. Deixa-me fazer. Mas Gu Qingdan, o que fez? Nunca me olhou nos olhos. Até era íntimo com Lu Shen na minha frente. Uma vez, Lu Shen derrubou de propósito a sopa que eu cozinhara durante 3 horas, o caldo salpicou-me toda. Gu Qingdan apenas lançou um olhar frio. Fang Yuan, nem consegues pegar numa tigela de sopa. Eu baixei a cabeça, os dedos apertando a barra da roupa, mas ainda assim disse baixinho. Desculpa, vou fazer de novo. O mordomo sentiu o coração apertado. Mas ele não podia dizer nada. Na verdade, Gu Qingdan, para comigo. Não era totalmente sem sentimento. O mordomo lembrava-se de muitos detalhes, por exemplo. O Sr. Gu detestava claramente doces, mas o bolo que eu fazia, ela sempre comia um pedaço. Por exemplo, uma vez eu estava com febre, Gu Qingdan não estava em casa. Mas no meio da noite voltou de repente, com medicamentos para a febre na mão. O mordomo perguntou-lhe. Senhor Gu, por que voltou de repente? Gu Qingdan, de rosto impassível. Esqueci-me de um documento, mas esse documento acabou por ser colocado na minha mesa de cabeceira. E agora, eu morri. O mordomo, de pé fora do quarto do hospital. Ao ouvir a tosse abafada que vinha de dentro, sentiu um nó na garganta. Quando eu ainda estava aqui. Gu Qingdan não soube valorizar. Agora que eu já não estou, ela nem ousa deixar que saibam a razão da sua doença. Realmente, demasiado tarde. A luz do sol no hospital era sempre estranhamente suave. Eu estava encostado à cama de hospital, com um livro nas mãos. As folhas do plátano lá fora farfalhavam. De vez em quando, algumas folhas caíam no parapeito da janela. Mano, olha o que te trouxe. Fang Ning abriu a porta apressadamente, com um saco de papel nas costas, como se fosse um truque de mágica. O bolo de castanha do velho Shen. Esperei meia hora na fila. Sorri e recebi. A ponta do dedo, sem querer, tocou um pouco de chantilly. Fang Ning imediatamente fez um dramático ai. Tirou um lenço de papel para limpar a minha mão, enquanto resmungava. Mano, não podes mexer-te muito. O Dr. Alu disse que a tua mão precisa de repouso. Abanei a cabeça, resignado. Mas por dentro estava quentinho. Dias assim são tão bons. Quando Lu Shueqi veio fazer a ronda, Fang Lin estava contando casos engraçados da escola com toda a animação. Ela parou na porta, o olhar fixo no meu rosto, e os cantos dos lábios se curvaram levemente. Parece que hoje o espírito está bom. Levantei a cabeça e encontrei seu olhar. Meu coração de repente acelerou. Lu Shueqi chegou perto da cama e, com movimentos habilidosos, verificou meu tubo de soro. A ponta dos dedos roçou meu pulso de vez em quando. A temperatura era um pouco fria. Ainda está doendo? Ela perguntou em voz baixa. Balancei a cabeça, mas ela se inclinou de repente e colocou a palma da mão na minha testa. Não está mais com febre. Ela se endireitou, os olhos atrás das lentes cheios de um sorriso. Mas ainda precisa descansar mais. Fang Lin, ao lado, fazia caretas e disse, Doutora Lu, meu irmão é bem obediente, não é? Lu Shueqi ergueu uma sobrancelha. Mais obediente que você. Fang Lin deu um gritinho e saiu correndo, gritando, não vou mais atrapalhar o namoro de vocês. O quarto ficou subitamente em silêncio. Senti minhas orelhas esquentarem e baixei a cabeça, apertando a ponta do lençol. Mas Lu Shueqi, do nada, tirou um doce do bolso e o colocou na palma da minha mão. Hoje se comportou bem, um prêmio para você. Fiquei imóvel por um instante. Olhando para a bala dura de sabor de laranja na minha mão, de repente me lembrei de muitos anos atrás, daquela adolescente de poucas palavras. Ela também era assim. Quando eu chorava, escondido me dava um doce. Levantei a cabeça. Lu Shueqi estava olhando para mim, com um olhar gentil e firme. Como se, atravessando um longo tempo, finalmente nos encontrássemos neste momento. Ao entardecer, Lu Shueqi estava de plantão noturno e veio especialmente ao meu quarto. Quer ver as estrelas? Pisquei os olhos. Posso, doutora? Ela, sem mudar a expressão, atividades ao ar livre adequadas ajudam na recuperação. Eu sorri. O topo do hospital era aberto e silencioso. A brisa noturna era um pouco fria. Lu Shueqi tirou o jaleco branco e o colocou sobre meus ombros. A roupa ainda tinha um leve cheiro de desinfetante, misturado ao aroma fresco do corpo dela. Está com frio? Balancei a cabeça e levantei o olhar para o céu noturno. As estrelas brilhavam, como se alguém tivesse espalhado um punhado de diamantes. Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia que, quando as pessoas morrem, viram estrelas. Falei em voz baixa. Lu Shueqi ficou em silêncio por um momento e, de repente, disse. Então ela deve ser a mais brilhante. Virei-me para olhá-la e notei que seu olhar era intenso e suave. Como se estivesse cheio de toda a luz das estrelas do céu noturno. Fang Yuan, ela chamou meu nome de repente.
A voz era muito baixa, mas extremamente clara. De agora em diante, vou fazer você ficar sempre tão feliz. A brisa noturna passou, e senti meus olhos ficarem ligeiramente quentes. De repente, percebi que todas aquelas dores do passado foram, naquele instante, suavemente acalmadas. Então existe alguém que atravessa a escuridão profunda apenas para me dar um feixe de luz. E a minha felicidade estava apenas começando. Ao voltar, perdi o equilíbrio e caí para o lado. Mas caí num abraço caloroso. A mão de Lu Xueqi me segurou firmemente. Senti a orelha esquentar. No segundo seguinte, tentei me afastar, mas ela me segurou suavemente. Não se mexa. Ela olhou para minhas bochechas ligeiramente avermelhadas. Seu batimento cardíaco está um pouco acelerado. Dizendo isso, seus dedos tocaram levemente meu pulso. Doutora Lu, protestei em voz baixa, desse jeito. Meu coração só vai acelerar mais. Lu Xueqi curvou levemente os lábios, mas não soltou. Pelo contrário, inclinou-se mais para perto. O brilho nos olhos atrás dos óculos de aro dourado era profundo e focado. É mesmo? Ela riu baixinho. Que bom, então deixe eu confirmar de novo. A respiração dela estava tão perto que eu quase podia sentir o leve cheiro de menta do seu hálito. Lu Xueqi, gritei envergonhada e irritada. Estou aqui, ela respondeu com naturalidade, enquanto a ponta dos dedos roçava levemente meu pulso. Com uma sugestão ambígua. Doutora, o coração está acelerado. Preciso observar de perto. Fiquei vermelho e virei o rosto, mas ouvi sua risada baixa. Meu coração disparou completamente. Isso não é doutora, é uma sereia que veio tirar minha vida. Na manhã seguinte, o sol do lado de fora da janela estava lindo. A luz da manhã entrava pela cortina de filó e se espalhava sobre o leito. Olhando para o plátano distante do lado de fora da janela, distraído. Irmão, Fang Lin entrou pela porta. Com um buquê de girassóis nas mãos, como de costume. A irmã Lu disse que seus exames estão ótimos, você pode receber alta amanhã. Ela sorria radiante, mas eu notei uma pequena mancha de café na ponta da sua manga. Aquela casa cor de caramelo do café antigo que meu pai costumava frequentar. Você viu o papai? Perguntei em voz baixa. Nos últimos dias, meu pai estava sempre muito ocupado. Não o via há anos. O sorriso de Fang Yuan congelou por um instante, depois ele continuou a arrumar o buquê como se nada tivesse acontecido. Ela me pediu para não te contar. Ela fez uma pausa. A voz baixou. Mas ela está realmente muito cansada ultimamente, vê todo tipo de gente todos os dias. Às vezes só volta de madrugada, a roupa cheia de cheiro de cigarro. Fechei os olhos por um momento. O que mais ela disse? Lembrei-me daquela noite em que meu pai colocou uma pasta ao meu lado. Dentro estavam os documentos de registro de uma nova empresa em Aichi, chamada Original Medical Technology Co., Limitada. O representante legal era, para minha surpresa, o meu nome. No fundo dos papéis havia um bilhete, Xiao Yuan. O maior orgulho da vida do papai não foi fundar a Fan Corporation, mas sim ter vocês dois, você e o Xiaoning, como filhos. Essa empresa foi registrada com os nomes de vocês. Todas as ações estão em nome de vocês. Recomeçar do zero não é assustador. Assustador é perder as coisas mais importantes. Feliz aniversário. Com todo o amor, seu pai. Lágrimas caíram inesperadamente sobre o papel. Eu sabia que meu pai queria usar sua última rede de contatos para recomeçar em Aichi. Não por ele mesmo, mas por mim e pelo Fang Ning. Irmão, disse Fang Ning timidamente, me olhando. Papai disse que, se você não quiser ver ninguém da família Lu, ele jamais vai te obrigar. Eu sei. A família Lu tem uma posição de peso em Aichi. A mãe de Lu Xueqi é uma autoridade no meio médico, e o pai é um operador invisível no mundo financeiro. Se a família Fan quiser se reerguer, não há atalho mais rápido do que esse. O som da maçaneta girando me interrompeu. Meu pai estava parado na porta, com um terno cinza escuro amarrotado, mas segurando com cuidado uma caixa rosa de papel. Ao ver os dois filhos olhando para ele ao mesmo tempo, ele coçou o nariz meio sem jeito. De repente percebi que meu pai, que antes conseguia me levantar com uma mão, agora parecia tão frágil parado sob o batente da porta. Pai, minha voz ficou rouca, lembrando do bilhete trêmulo naquela pasta. Aquele homem, tão decidido e enérgico nos negócios, ao escrever com todo o amor, seu pai. Será que também ficou com os olhos ardendo como eu agora? Meu pai se aproximou rapidamente, deixando a caixa de bolo na cabeceira. Com a mão áspera, ele segurou meu rosto. O que foi? Vai derramar lágrimas de novo. A filha dos Lu não disse que você está se recuperando? Pai, sobre a empresa. Ele me interrompeu. Com a voz firme, não é importante. O papai vai dar um jeito. Você só precisa fazer o que quiser e ficar com quem gosta. Ele fez uma pausa. E acrescentou, sorrindo, claro, se essa pessoa tiver o sobrenome Lu. O papai vai ficar ainda mais feliz. Eu ri entre as lágrimas, e meu pai riu junto.
As rugas ao redor dos olhos dele se abriram como um leque. Mas, nesse tempo, a família Lu ajudou muito o papai em segredo. Xiao Yuan, se você não gostar dele. Fang Yuan lembrou do rosto de Lu Shen, sempre direto e facilmente envergonhado, e balançou a cabeça para o pai. Pai, ele é muito bom, mas pode ficar tranquilo, não é por causa da Fang Corporation. É só porque eu gosto dele, e em algum canto desta cidade. Meu pai certamente está sentado à mesa de negociações, apostando o último pedaço de sua dignidade e orgulho por uma chance de garantir um futuro tranquilo para os filhos. Mesmo que o preço seja ele mesmo. A porta do quarto do hospital se abriu uma fresta. O doutor Alu, com as orelhas vermelhas, repetiu as instruções de alta várias vezes e decidiu voltar mais tarde. O quê? O túmulo de Fang Yuan foi violado. Quando Gu Qing ouviu a notícia, estava numa reunião. O assistente entrou apavorado, pálido, com a voz trêmula. Diretor Gu, no cemitério Shenxi, o túmulo do Sr. Fang foi violado. O ar na sala de reunião congelou instantaneamente. Gu Qingdan se levantou lentamente. Quem fez isso? Sua voz era suave, mas fez todos tremerem. O assistente baixou a cabeça, sem ousar falar. Mas Gu Qingdan já tinha adivinhado, foi Lu Shen. No quarto da residência Gu. Lu Shen levou um susto com o estrondo da porta sendo chutada. Virou-se e viu Gu Qingdan parado na entrada. Com um olhar assustadoramente sombrio. Qingdan, ele forçou um sorriso. Por que mandaram violar o túmulo de Fang Yuan? O sorriso de Lu Shen congelou, e então ele bufou. O quê? É só um morto. Vale a pena ficar tão irritado. Gu Qingdan encarou e de repente sentiu estranheza. Aquela pessoa que ele achava inocente e adorável. Agora lhe parecia repugnante. Ele costumava achar que Lu Shen era parecido com ele. E realmente era. Ele agora sente nojo de si mesmo. Lu Shen se levantou e foi até ele. Estendeu a mão para puxar sua manga. Qingdan, ele já morreu. Fomos nós dois que o matamos. De que adianta fingir raiva agora? Um tapa forte atingiu o rosto de Lu Shen. Ele cambaleou para trás 2 passos, segurando o rosto, incrédulo, encarando. Você bateu em mim? A mão de Gu Qingdan tremia. Não era arrependimento. A partir de hoje, suma da família Gu. Lu Shen gritou. Gu Qingdan, você enlouqueceu? Você sabe que quem ama sou eu. Além disso, já estamos noivos. Gu Qingdan deu um sorriso frio. Ah, de repente Gu Qingdan achou tudo ridículo. Ele pensava que amava Lu Shen. Mas por Lu Shen, nunca sentiu aquela dor dilacerante. No entanto, quando eu morri, ele sentiu uma dor como se tivessem arrancado seu coração vivo. Gu Qingdan estava diante do túmulo violado, a terra remexida de qualquer jeito, a lápide torta, caída de lado. Na foto, eu ainda sorria suavemente. Ele se ajoelhou devagar, os dedos cravados fundo na terra úmida. A chuva gelada encharcou suas roupas. De repente, como se tentasse agarrar algo, mas nada conseguia segurar. Amar Fang Yuan? Ele não sabia. Só sabia que no momento da minha morte, seu mundo desabou. Lembrou-se de quando seu subordinado lhe perguntara. Não é a Lu Shen que o senhor ama? Na época, ele também achava que sim, mas agora tudo era diferente. Ele pensava que amava Lu Shen. Amava sua ousadia, amava seu capricho. Amava o jeito como ele sempre expressava seus desejos tão diretamente. Ele já achou que Lu Shen era a pessoa mais parecida com ele no mundo. Mas agora, olhando para o túmulo violado, só sentia nojo. Nojo de Lu Shen, e ainda mais nojo de si mesmo. Presidente Gu. Atrás dele, a voz trêmula do assistente soou. Gu Qingdan não se virou, seu olhar fixo em um canto de caixa de madeira que aparecia na terra. Era a caixa que ele mesmo colocará, com meus pertences. Conserte o túmulo. Sua voz saiu incrivelmente rouca, tijolo por tijolo. Deixe tudo como estava. O assistente hesitou. Mas o senhor Lu Shen? Gu Qingdan de repente riu, um riso mais frio que a noite e o mar. A partir de hoje, não existe mais ninguém chamado Lu Shen em Pequim. Ele se levantou devagar. Pressionou forte o peito, onde uma dor vazia latejava. Finalmente entendeu. Porque, quando me via dando doces a crianças de rua, ele parava inconscientemente. Porque, cada vez que eu ficava acordado esperando-o voltar para casa, ele, visivelmente impaciente, sempre bebia aquele leite já frio. Então isso era amor. Pena que ele percebeu tarde demais. A chuva lavava meu nome na lápide. Gu Qingdan estendeu a mão e tocou suavemente a foto em preto e branco. Desculpe. Sua voz se dissipou na chuva, sem resposta. No círculo de elite de Xangai, a família Lu era uma árvore de raízes profundas. A mãe de Lu Shueqi, Lu Qingsu, era vice-reitora da Universidade Médica de Xangai,
controlando de fato 3 hospitais privados de alto nível. Aqueles especialistas e professores que falavam com desenvoltura na televisão, ao vê-lo, tinham que tratar com todo respeito, chamando-o de professor Lu. E o pai de Lu Shueqi, Lu Shenshou, era ainda mais misterioso. No mundo financeiro, todos diziam que a crise do mercado de ações que chocou o país naquele ano foi ele quem orquestrou e acalmou nos bastidores. Diziam também que a família Lu tinha ligações com o crime organizado, e qualquer empresa que quisesse abrir capital e financiar-se no delta do rio Yangtze, não deixava de visitar primeiro a família Lu para prestar homenagens. Uma linhagem dessas. O que significava? Era o cheiro de Lu Shueqi. Seus dedos longos seguravam um algodão com álcool, limpando suavemente o furo da agulha no dorso da minha mão. Se doer, solta um som, ele disse baixinho. Suas pontas dos dedos pararam brevemente na minha pele. Não precisa aguentar. Eu balancei a cabeça. Mas, inesperadamente, ele se inclinou de repente, a respiração quente roçando minha pele sensível. Naquele instante, meu coração bateu tão rápido que quase saltou do peito. O hospital da família Lu não tem falta de analgésicos. Ele tirou os óculos, aqueles olhos fixos diretamente nos meus, com uma doçura que não admitia recusa. Mas meu noivo não pode sofrer nem um pouco. A frase foi direta demais. Minhas orelhas queimaram na hora. Ainda não sou, eu murmurei em protesto. O olhar de Lu Shueqi escureceu, e de repente ele se inclinou, me prendendo entre a cama do hospital e seus braços. Eu ouvi você dizer que gosta de mim, então agora você tem que se responsabilizar por mim. Eu arregalei os olhos. Fiquei paralisado por sua súbita resignação, levando um tempo até recuperar a voz. Dizer que gosta exige responsabilidade. Então há muitas coisas neste mundo pelas quais preciso me responsabilizar. Lu Shen deu um riso baixo. Tarde demais. Você já está registrado aqui comigo, garantia vitalícia, sem devoluções nem trocas. Minha respiração parou. Então há muitas coisas neste mundo pelas quais preciso me responsabilizar. Lu Shueqi deu um riso baixo. Tarde demais. Você já está registrado aqui comigo, garantia vitalícia. Sem devoluções nem trocas. Minha respiração parou, e meu coração disparou completamente descontrolado. Passos ecoaram no corredor do hospital. Uma enfermeira passou empurrando o carrinho de medicamentos, risadas e conversas audíveis ao fundo. Dentro do quarto, a luz do sol projetava as sombras dos dois na parede, íntimas como se já estivessem entrelaçadas há anos. Naquele momento, finalmente percebi com clareza que este médico, Lu, aparentemente frio e contido por fora, no fundo não passava de um caçador que avançava implacavelmente, e eu já era sua presa. Do lado de fora da janela, um helicóptero estava pousando no heliporto do topo do hospital, o jato particular enviado especialmente para buscar a senhora Lu para a cúpula médica internacional. E de repente me dei conta do imenso poder por trás daquela mulher que gentilmente soprava meus ferimentos. Lu Shueqi parou subitamente o que fazia, seus olhos pairando no ar, e disse: Minha mãe disse que, se eu não te conquistar, ela não me reconhecerá mais como filha. Eu estava bebendo água e engasguei violentamente, gotas escorrendo do meu queixo até a camisa de hospital. Lu Shueqi naturalmente pegou um lenço de papel para me limpar. Quando a ponta do seu dedo tocou minha clavícula, hesitou visivelmente. Então, eu me afastei um pouco. Doutor Lu está cumprindo metas agora? O helicóptero lá fora já era um ponto preto no horizonte. Não. De repente, ela tirou o jaleco branco e o jogou de lado, revelando a blusa cirúrgica azul encharcada de suor da cirurgia. Estou te informando. No bolso do peito da blusa cirúrgica, apareceu a ponta de uma foto amarelada. Eu a puxei. Era uma foto das minhas costas aos 12 anos, quando coloquei dinheiro escondido na caixa de doações na porta da turma de interesse de medicina do Centro Juvenil. Minha mãe realmente me deu um prazo final, disse Lu Shueqi, segurando minha mão trêmula. Mas a minha contagem regressiva começou quando eu tinha 15 anos. Agora, que tal considerar acolher uma médica sem teto? Sua respiração estava incrivelmente quente. Do bolso do jaleco branco caiu um pedido de transferência amassado. Solicitação voluntária de transferência de neurocirurgiã-chefe para um posto de saúde comunitário, datada do dia da minha internação. A chuva em Jind City já caía por 3 dias consecutivos. Gu Qingdan estava diante da janela do escritório no topo do grupo Gu, olhando para o contorno da cidade embaçado pela chuva. Em suas mãos, segurava um porta-retratos prateado com minha foto. Seu ex-marido, ou melhor, o marido que ela achava que estava morto. Foi tirada no primeiro ano do nosso casamento. Naquela época, ela ainda não sabia que esta foto se tornaria o pesadelo do resto de sua vida. Presidente Gu, a voz de Lu Shen veio de trás. Gu Qingdan não se virou. Apenas colocou o porta-retratos suavemente sobre a mesa. Lu Shen hesitou um pouco antes de lhe entregar um tablet. Gu Qingdan se virou. Pegou o tablet. Na tela, havia uma captura de tela da câmera de segurança do hospital, com data da semana anterior.
Na imagem, um homem estava parado firmemente. Embora apenas seu perfil fosse visível, o contorno era muito parecido com o meu. Isso também foi fornecido em particular pelo chefe de segurança do Hospital Central. Ela disse que o homem se identificou como Ling Xia, mas havia uma cicatriz em forma de lua crescente no pulso direito, coincidindo com as características do Sr. Fang. Quando? A voz de Gu Qingdan estava normalmente calma, mas Lu Shen notou que as mãos da chefe tremiam ligeiramente. Há mais alguma coisa? A voz de Gu Qingdan estava tão baixa que quase não se ouvia. Lu Shen balançou a cabeça. A taça de vidro se estilhaçou na mão de Gu Qingdan. Lu Shen prendeu a respiração. Gu Qingdan sacudiu o líquido e os cacos de vidro da mão. Como se não sentisse dor. Prepare o avião. Em 1 hora, estarei indo para High City. Mas, presidente Gu, High City é território da família Lu. Na última licitação de equipamentos médicos. Imediatamente, o olhar de Gu Qingdan fez Lu Shen se calar instantaneamente. 1 hora depois, Gu Qingdan estava diante da escada do jato particular, dando um último olhar ao céu cinzento. Se ela realmente estiver viva. Se ela realmente escolheu fugir de mim com uma morte fingida. Uma dor aguda atravessou seu peito. Não era raiva, mas algo mais profundo que a raiva, uma emoção que ela nunca se permitiu sentir. Enquanto o avião subia nas nuvens, Gu Qingdan fechou os olhos. Desta vez, não a deixarei desaparecer novamente. O pôr do sol em High City tingia todo o horizonte de laranja. Eu estava no jardim da casa antiga, passando suavemente a ponta dos dedos por uma rosa em plena floração. Já faz 1 semana que recebi alta. A sensação de aperto no peito finalmente estava diminuindo. Fang Yuan, está na hora de ir. Lu Shueqi veio do hall, segurando um casaco. Vai esfriar à noite. Quando peguei o casaco, sem querer, meus dedos tocaram os dela. Ambos hesitamos por um instante. Durante este tempo, os cuidados atenciosos de Lu Shueqi aos poucos derreteram meu coração congelado. Mas cada toque involuntário ainda fazia meu coração acelerar. Shueqi, cuide bem do Fang Yuan. Não volte muito tarde. Papai, fique tranquilo, é só ir jantar num restaurante na praia e pegar naturalmente na minha mão. Os movimentos de Lu Shueqi são suaves, mas firmes, uma sensação de segurança muito perdida invade meu coração. Este é o primeiro encontro oficial desde que fingi minha morte para fugir, e também a primeira vez que me permito confiar em alguém novamente. O restaurante à luz do luar na praia é o restaurante com vista mais difícil de reservar na cidade. Lu Shueqi reservou todo o terraço ao ar livre. Velas tremeluzem na brisa suave, e um violinista toca uma melodia suave não muito longe. Lembro que esta é a sua favorita, Casamento dos Sonhos. Ergo a cabeça, surpreso. Como você sabe? Você já gostava dela desde criança. Ela me olha com ternura, sob a luz bruxuleante. Lu Shueqi parece extraordinariamente linda. De repente, percebo que essa mulher, na verdade, sempre esteve me observando silenciosamente. Por muito mais tempo do que eu imaginava. Quando o prato principal estava pela metade, Lu Shueqi se levanta de repente. E vem até mim. Meu coração salta uma batida. Fang Yuan, eu sei que você ainda não está completamente pronto. Ela segura minha mão suavemente. Mas quero pedir formalmente que me dê uma chance de te conquistar. Sinto meus olhos se aquecerem. Estou prestes a responder. Quando uma agitação vem da entrada do restaurante, viro-me para olhar e o sangue congela minhas veias. Gu Qingdan está no topo da escada, seu casaco preto sendo soprado pelo vento do mar. Seu olhar está fixo em nossas mãos entrelaçadas. Seu rosto está pálido de um jeito assustador. Gu Qingdan. Aqui já foi reservado para um evento privado. O garçom tenta impedi-la. Gu Qingdan age como se não ouvisse. E se dirige resolutamente à nossa mesa. Instintivamente, tento retirar minha mão, mas sinto Lu Shueqi apertá-la ainda mais. Fang Yuan. A voz de Gu Qingdan está rouca, diferente do normal, com olheiras escuras e profundas. Como se não dormisse bem há muito tempo. Precisamos conversar. Lu Shueqi se levanta e fica na minha frente. Senhorita Gu, por favor, vá embora. Ela conhece essa mulher, a que me levou a ficar coberto de feridas e a fingir minha morte para escapar. Um lampejo de ferocidade passa pelos olhos de Lu Shueqi. Ela quer agir, mas hesita por minha causa. Ela não quer me machucar. Gu Qingdan não olha para ela, seu olhar se fixa apenas em mim. Só 5 minutos. Nunca vi Gu Qingdan assim. Aquela mulher que outrora foi tão arrogante. Agora tem os olhos cheios de súplica humilde. Seus dedos tremem ligeiramente ao lado do corpo. A gola do casaco está torta. Totalmente diferente de seu estilo habitual, meticuloso. Não temos nada para conversar. Seu olhar é feroz, como se fosse matar, mas quando se vira para mim, amolece instantaneamente. Fang Yuan, por favor.
Aquela palavra, por favor, cravou como uma faca no meu coração. Conheço Gu Qingdan há 7 anos e nunca vi implorar a ninguém. Mas apenas digo baixinho, não temos mais nada um com o outro. Gu Qingdan me olha com dor. Desculpe, eu sei que não mereço perdão. Mas, Fang Yuan, você pode me dar mais uma chance? De repente, pergunto, você já foi a um psicólogo? Gu Qingdan fica surpresa. O quê? Sim, fui. Ela tira o celular apressadamente e mostra o histórico de consultas agendadas. 2 vezes por semana. Já faz 2 meses. O médico disse que tem um transtorno de reconhecimento emocional. Estou em tratamento. Fang Yuan, estou realmente mudando. Fico um tanto chocado. Só estava pensando que a Gu Qingdan de agora precisava consultar um psicólogo. Nunca imaginei que ela já tivesse ido. Mas o que isso tem a ver comigo? Virei a cabeça, peguei a mão de Lu Shueqi e fui embora. Fang Yuan, de repente, um som de bang. O punho de Lu Shueqi bateu violentamente em o maxilar de Gu Qingdan, produzindo um som surdo e nauseante. Gu Qingdan cambaleia para trás 2 passos. Um fio de sangue escorre do canto da boca, mas seu olhar ainda se fixa em mim. Fang Yuan, ela chama com voz rouca, estendendo a mão para agarrar meu pulso. Instintivamente, me escondo atrás de Lu Shueqi. Esse gesto destrói completamente o último resquício de sanidade em Gu Qingdan. Um lampejo louco e sombrio brilha em seus olhos. De repente, ela tira do bolso interno do casaco uma chave de carro e a aperta. Do lado de fora do restaurante, ouve-se o rugido de motores. 3 Range Rovers pretos instantaneamente cercam o terraço ao ar livre. 8 seguranças de preto descem rapidamente dos carros e se alinham. O violinista para de tocar. Os garçons recuam em pânico. O que você vai fazer? Lu Shueqi me protege atrás de si. Com voz gélida. Gu Qingdan limpa o sangue no canto da boca. Levar meu marido para casa. Eu mostro meu rosto pálido. Já nos divorciamos. Gu Qingdan. Você enlouqueceu? Sim, enlouqueci. Gu Qingdan solta uma risada baixa. Uma risada que causa arrepios. Desde o dia em que você morreu. Eu enlouqueci. Lu Shueqi solta uma risada fria de repente, e ajeita os punhos devagar. Senhor presidente, esqueci de lhe dizer que o restaurante Moonlight é propriedade do Grupo Lu. Em seguida, levantou a mão e estalou os dedos, dizendo, convidem estes convidados indesejados a sair. Imediatamente, passos ordenados soaram do lado de fora do restaurante. Mais de 20 seguranças uniformizados de preto cercaram rapidamente todo o terraço ao ar livre. Esses homens traziam no peito o distintivo do Grupo Lu, um verdadeiro símbolo de poder. A situação se inverteu num instante. O rosto de Gu Qingdan estava terrivelmente sombrio, mas ele ainda me encarava obstinadamente. Fang Yuan, volte comigo. Gu Qingdan, olhe bem onde está. Lu Shueqi ficou na minha frente, sua voz carregada da autoridade típica de quem está no topo. Mesmo sendo arrogante, mesmo que seja um dragão, tem que se curvar. Lu Shueqi, a voz de Gu Qingdan estava rouca. Você não faz ideia do quão importante ele é para mim. Os olhos de Lu Shueqi brilharam com um frio cortante. Importante a ponto de você forçá-lo a fingir a própria morte para escapar. Gu Qingdan, quem ousa usar violência em Aichi está cansado de viver. De repente, puxei o braço de Lu Shueqi. Shueqi, deixa pra lá. Vamos embora. Ao ver isso, o último resquício de sanidade nos olhos de Gu Qingdan desmoronou. Ele avançou de repente, tentando me agarrar. Não, você não pode ir com ele. Fang Yuan, por favor. Lu Shueqi desviou o corpo rapidamente. Com um golpe de mão certeiro, fez Gu Qingdan recuar vários passos. Os seguranças da família Gu tentaram agir, mas foram imediatamente imobilizados pelos seguranças da família Lu. Gu Qingdan, disse Lu Shueqi, olhando para ele de cima. Por consideração a Fang Yuan, hoje vou te poupar. Se ousar aparecer na frente dele de novo, ele sussurrou baixinho no ouvido de Gu Qingdan. Farei o grupo Gu desaparecer deste mundo. Lu Shueqi me tomou pelo braço e se virou para sair. Gu Qingdan de repente gritou. Fang Yuan, você o ama? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Disse baixinho, pelo menos, ele não me faz querer morrer. Essas palavras foram como uma faca afiada, paralisando Gu Qingdan no lugar. Ele me viu ser escoltado por Lu Shueqi até o carro particular da família Lu. A comitiva desapareceu no horizonte. Eu estava sentado no carro, olhando para o rosto de Lu Shueqi, que ainda parecia guardar um pouco de raiva. Toquei levemente sua mão. Não esperava que você partisse para a agressão física. Lu Shueqi riu baixinho e, de repente, se inclinou para perto. Sabia? Como médica, já salvei muitas vidas, mas brigar por você é a primeira vez. O carro parou em frente à porta da mansão principal. Um mordomo, segurando um guarda-chuva preto, veio rapidamente ao nosso encontro. Mas Lu Shueqi desceu do carro primeiro. Senhorita, seu ferimento! Exclamou o velho mordomo.
Foi então que notei a camisa de Lu Xueqi, manchada de sangue nas costas. Durante a fuga no restaurante, ela se machucou com algo. Com a chuva. O ferimento se abriu em um vermelho chocante sobre a roupa branca. Um ferimento leve. Lu Xueqi acenou com a mão, mas quando estendi a mão para ajudá-la, ela se inclinou levemente, apoiando parte do peso em mim. Esse pequeno gesto de dependência fez meu coração tremer. No elevador da mansão principal, olhei para as silhuetas entrelaçadas de nós dois no espelho. De repente, percebi que estava segurando firmemente a manga de Lu Xueqi. Soltei-a apressadamente. Mas ela segurou minha mão de volta. Segure firme, disse ela bem baixinho. O chão está escorregadio. Naquele momento, senti vagamente que, talvez depender dessa mulher, que sempre se colocava na minha frente quando o perigo chegava, não fosse algo tão ruim. 3 dias depois, quando Gu Qin invadiu o hospital particular do Grupo Lu, transbordando agressividade. Eu estava fazendo um exame de eletrocardiograma de acompanhamento. Lu Xueqi acabará de colocar os elétrodos abaixo da minha clavícula quando o alarme disparou agudamente. Doutora Lu, as pessoas da família Gu invadiram. O grito da enfermeira foi interrompido pelo som da porta sendo chutada. Gu Qin estava parado na entrada, os olhos injetados de sangue. Atrás dele, uma dúzia de seguranças da família Lu jaziam caídos no chão, gemendo. Lu Xueqi imediatamente se colocou na minha frente, com os dedos já pressionando o alarme. Mais seguranças vieram correndo pelo corredor, mas pararam ao ver o que Gu Qin segurava nas mãos, um dispositivo de detonação em contagem regressiva. Deixe-me levá-la, disse Gu Qin, me encarando com um olhar louco e frágil. Ou todo este andar vai pelos ares. Lu Xueqi estreitou os olhos. Segurei a barra da sua roupa. Xueqi, o estado dele não é normal. Lu Xueqi me viu andar em direção a ele. E Gu Qin ergueu a mão para tocar meu rosto. Aquela mão que já havia assinado inúmeros contratos de negócios. Tremia incontrolavelmente agora. Você sabe como passei estes 3 meses? Sua voz era muito baixa, mas cada palavra sangrava. Mal ela terminou de falar, de repente me abraçou. Eu gritei de susto e a empurrei com força. Gu Qin, sua louca. Sim, eu sou louco. Gu Qin aperta os braços, prendendo-me firmemente em seu peito. Um louco que quase se matou por amor a você. Você me odeia? Gu Qin sussurra perto do meu ouvido. Eu fico em silêncio por muito tempo. Até que, com a voz rouca, digo, só odeio a mim mesmo. Porque, no passado, eu me apaixonei por você. O corpo de Gu Qin fica visivelmente tenso por um instante, mas logo recupera aquela expressão doentia de gentileza. Não importa. Temos uma vida inteira pela frente para que você se apaixone por mim de novo. Ela me ampara enquanto entramos no apartamento. O portão se fecha lentamente atrás de nós, emitindo um som pesado. Gu Qin me coloca na cama grande do quarto principal. Ajoelha-se para tirar meus sapatos. Está com fome? Mandei a cozinha preparar seus pratos favoritos. Gu Qin, eu a interrompo de repente. Com a voz muito baixa. O movimento de Gu Qin congela. Ela ergue a cabeça lentamente. Você sabe o que está fazendo agora? Minha voz treme ligeiramente. Os olhos de Gu Qin estão agora cheios de lágrimas. De repente, ela cai de joelhos. Um baque surdo. Fang Yuan. A voz dela se despedaça, sem forma. As lágrimas rolam sem aviso. Eu sei que você não vai acreditar em mim. Ela estende a mão para tocar a ponta dos meus dedos, mas eu me esquivo. Mas eu realmente não consigo viver sem você. Desvio o rosto. Não respondo. Nos dias que se seguiram, Gu Qin parecia outra pessoa. Ela acordava às 4 da manhã. Só para cozinhar pessoalmente uma panela de mingau de ovo centenário com carne magra. Aquelas mãos que já assinaram contratos de dezenas de bilhões agora seguem desajeitadamente uma faca de cozinha. A ponta dos dedos coberta de band-aids. Mas eu levantava a mão e virava a tigela, dizendo, é o que menos gosto de comer. E ela apenas pedia desculpas instintivamente, depois se agachava lentamente para começar a limpar a bagunça no chão. Eu a observava. Essa imperatriz dos negócios outrora indomável. A frase me desculpe. Ela a disse tantas vezes nesse período. Pedia desculpas por passos muito altos, até por estar ao lado da cama no momento exato em que eu acordava sobressaltado de um pesadelo. Ela pedia desculpas. Parecia um asceta devoto, espiando seus pecados da maneira mais desajeitada. Cada me desculpe era um prego, cravando seu orgulho arrogante numa cruz. No dia anterior ao de Gu Qin finalmente me levar embora de Aichi, o povo de Lu Xueqi finalmente nos encontrou. Gu Qin estava do lado de fora, enfrentando o povo de Lu Xueqi com armas em punho. O helicóptero roncava alto. A mão de Gu Qin apertava firmemente meu pulso. Solte-a. Lu Xueqi estava a 3 metros de distância. Com olhar gélido. Você não a levará. No meio do barulho ensurdecedor das hélices do helicóptero, Gu Qin encarava Lu Xueqi fixamente. De repente, beijou meu rosto.
Ela não queria me deixar ir. A mudança aconteceu naquele instante. De repente, eu dobrei o joelho, acertando o abdômen de Gu Qingdan. No momento em que ela sentiu a dor, me libertei do aperto. Corri a toda velocidade em direção a Lu Xueqi. Um tiro ecoou abruptamente. O tempo pareceu congelar. Eu cambaleei e me virei. Vi um vermelho chocante se espalhando no peito de Gu Qingdan. Aquela mulher indomável. Caiu de joelhos, desamparada. O guarda-costas, em pânico, largou a pistola que disparou acidentalmente. Gu Qingdan caiu numa poça de sangue. Seu olhar, no entanto, perseguia minha figura. O sangue jorrava entre seus dedos, formando um pequeno riacho escarlate na plataforma de pouso. Que bom! Ela tossiu uma bolha de sangue, manchando a camisa branca como a neve. Desta vez, quem morre sou eu. Ela ergueu a cabeça com dificuldade. No meio do torpor, as memórias voltaram como num caleidoscópio. Ela viu aquela noite chuvosa no sonho. Eu também caí numa poça de sangue daquele jeito. Ela pensou, se o que vi no sonho for verdade, então, nestas duas vidas, foi ela quem me deveu. Uma confusão generalizada ao redor. As pupilas de Gu Qingdan começaram a se dilatar. Inúmeras imagens passavam como num caleidoscópio. Seu último olhar se fixou no meu rosto. Mas já não conseguia ver direito. Pensou consigo, se houver uma próxima vida, é melhor não me deixar encontrá-la. Os movimentos de primeiros socorros de Lu Xueqi foram parando lentamente. Ela balançou a cabeça para mim. O holofote do cais varreu o local, iluminando o sorriso congelado nos lábios de Gu Qingdan. Num lampejo, Gu Qingdan pareceu ver a si mesma quando jovem, parada sob a árvore de sicômoro do primeiro encontro, olhando para aquelas costas jovens. Dizendo com ternura, Fang Yuan, estou esperando por você há muito tempo. O assunto mais comentado ultimamente era a notícia do noivado entre a senhorita Lu Xueqi, da capital, e a família Fang. Na véspera do casamento, eu estava no jardim de vidro da antiga residência da família Lu, segurando nas mãos o buquê que seria usado no dia seguinte. Jovem mestre, seu chá. O mordomo idoso estendeu respeitosamente a xícara de porcelana antiga. Dentro, o aroma do meu favorito chá de jasmim. De repente, começou a chover do lado de fora da janela. As gotas batiam no domo de vidro, como inúmeros passos minúsculos. Confusamente, me lembrei da cena de Gu Qingdan caindo. Não consigo dormir. A voz de Lu Shen vem de trás, e seu corpo tem o cheiro característico de desinfetante de hospital. Ela acabou de terminar uma cirurgia de emergência e voltou correndo. Eu aceno com a cabeça, Lu Shen apenas se aconchega em meus braços, apoiando-se no meu ombro. Depois, Lu Shen me entregou um documento. Depois de olhar, eu ri. O dote que a família Lu me deu equivale exatamente a 51% dos ativos do grupo Lu. Agora, Lu Shen coloca o casaco em mim, dizendo, ainda ninguém pode te fazer passar por injustiças. O som da chuva diminui, o horizonte começa a clarear, e eu vejo o primeiro raio de sol atravessar as nuvens. De repente percebo que o nome Gu Qingdan, que antes me mantinha acordado à noite, agora não me causa mais dor ao lembrar. Ela também, com a morte, pagou por todos aqueles danos. Na noite do casamento, acendi aquela foto amarelada na varanda do quarto nupcial, enquanto as chamas devoravam os sorrisos jovens. Sinto algo se dissipar junto com as cinzas. Lu Shen me abraça por trás. Amanhã vamos para a Suíça, para o Instituto do Mi. Sim, olhando para o céu estrelado, de repente me lembro de muitos anos atrás. Já planejei a paisagem de neve da Suíça para alguém, mas naquela época, aquela passagem aérea nunca pôde ser entregue. A brisa noturna passa, trazendo o perfume das íris recém-plantadas no jardim distante. Respiro fundo. Viro-me e abraço Lu Shen. Quando o sol nascer amanhã, serei uma versão completamente nova de mim mesmo.